ele tem uma experiência muito massa, assim, porque ele teve quase 2 décadas de experiência em agência, e hoje ele é fundador do Nantab, que é um dos maiores, ou talvez o maior software de gestão para agências. Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Codar, num episódio deveras especial aqui, porque a gente está com uma figura de autoridade, que é o Rodrigo Maciel. Galera, para quem aqui ainda não conhece o Rodrigo é uma das maiores autoridades aí da internet quando a gente fala de agências de marketing, agências de software, agências lucrativas. E geralmente, pô, o cara vai num podcast, aí ele que se apresenta, que eu gosto de apresentar, Rodrigão, porque eu sei que você é uma pessoa humilde, então eu vou falar coisas que você não falaria. Cara, o Rodrigo abriu a agência, galera, em 99. Tô certo ou tô errado? É 99? Perfeito. 98 informal, 99 com CNPJ. Então, assim, cara, eu sou amigo dele de longa data, daqui de Floripa. Galera, 99, eu acho que metade da audiência aqui tinha nem nascido ainda. Então, assim, Provável. cara, quando a gente começou com essa história de, porra, campanha digital, anúncio na internet, quando começou isso aí em 2010, 12, 13, meu, o Rodrigo já tinha agência há mais de uma década, já faturava muitos milhões. Então, assim, o que esse cara tem para ensinar pra gente hoje sobre agência é bizarro, galera. Porque o que vocês imaginarem, ele já passou. E o Rodrigão, Rodrigão, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado demais por ceder o teu tempo para estar aqui ensinando um pouco pra gente que quer colocar as nossas agências de desenvolvimento, nossas agências de IA, de software, de marketing em novos patamares. Seja muito bem-vindo, meu querido. Cara, obrigado. Obrigado por esse carinho, obrigado por essa recepção e pela oportunidade de poder falar aqui com a tua galera. Eu sou um filho sem codar, né? Tu esqueceu de pontuar isso. É verdade, verdade. Eu sou um sem codar e, e o Nantab eu já te falei, né? Eu ainda vou sentar lá como um grande case aí que foi comprado por uma grande empresa e que teve a origem aí, porque a gente já está aí batendo as portas de quase 1.000 usuários no Nantab e, cara, tudo isso através da revolução que o no-code trouxe e que está podendo oportunizar aí a gente poder, através do Nantab, mudar muitas vidas. Então, é isso, cara. Só agradecer essa oportunidade e espero que o conteúdo de hoje possa ajudar a galera aí a despertar para uma parte que é tão importante e que não é só operação, né? E aí, galera, eu conheço bem o conteúdo do Rodrigo, assim. Cara, o Rodrigo, pra vocês terem ideia, ele tem um documentário que tá de graça na internet, chamado SOS Agência. Cara, um reality show, é o único reality show que eu conheço de agências do Brasil, talvez do mundo, não sei. Onde ele, cara, pega agências que são desse tamanhico, tudo zoada, tudo desorganizada. Aí ele vai, senta com a agência, cara, estrutura passo a passo, e é reality show, galera. Ele filma tudo isso, ele mostra os caras executando, na maioria das vezes não executando, né? Mas, cara, ele vem dar toda a consultoria e faz a agência decolar, cara. Então, assim, eu conheço o conteúdo do Rodrigo, e eu sei que, assim, cara, tem um material dele em especial que eu gosto muito, que é o Agência Sexy. Onde ele fala, cara, de uma forma muito contraintuitiva de você conseguir transformar a tua agência em uma agência muito mais interessante, muito mais memorável, que, cara, vai fazer o teu cliente se lembrar muito mais de você, vai fazer o teu cliente te pagar muito mais do que você cobra hoje, vai fazer, cara, você realmente se destacar demais nesse mercado. E aí eu pedi para ele, Rodrigão, cara, apresenta pra gente, faz pra gente a tua palestra que eu já vi dele do Agência Sexy. Mostra pra gente esse conteúdo, porque esse conteúdo é bom demais, meu amigo. Esse conteúdo tem que ir pro mundo, cara. Então, Rodrigão, ensina pra gente como é que se constrói uma agência sexy, meu querido. Vou até já jogar Adoro. aqui o slide na tela, porque é demais. Adoro, cara, adoro este assunto, adoro esta pauta. E que legal, vamos falar então sobre agência sexy. Já estou liberado? Tá liberado e sua tela já está compartilhada. Maravilha. Então, turma, vou pontuar aqui só para o meu mouse ficar aqui. E, bom, o Renato já me apresentou, então eu vou pular esses slides iniciais aqui, mas é isso, em 98 informal, 99 com CNPJ, né, ativa, web, a webi.com.br, uma agência ainda na ativa hoje.
Vocês vão entender um pouquinho dessa história, que eu não vou dar spoilers aqui. Eu sou muito mais hoje um especialista em bound do que qualquer outra coisa, então adoro fazer estratégia, adoro pensar em construir um legado, né? Desde sempre, vocês vão entender também hoje aqui. Depois do SOS, eu entrei como sócio da Ambler, e em 2024 eu botei no mundo um dos meus filhos, uma das coisas mais legais que eu já fiz, que é o Nantab, e eu vou falar um pouquinho mais dele para frente aqui. E só um parênteses. Deixa eu fazer 2 parênteses antes, que eu esqueci de falar no começo. Primeiro deles, o Rodrigo foi a agência de marketing que eu contratei quando eu trabalhava lá na indústria de barco, que tantos vocês já me conhecem, né? Então ele é o cara que, velho, me ensinou muito de marketing do que eu sei hoje. O teu depoimento deve estar na capa do site até hoje. É isso aí, boa, boa. Tem que usar mesmo, porque tudo aquilo é verdade. E segunda informação interessante, só a nível de curiosidade. Eu e o Rodrigo já trabalhamos juntos, coordenando uma campanha de marketing de um político. Mas eu não vou falar qual é o político, não vou falar o partido, não vou nem falar qual que é o lado. Isso é só para vocês ficarem de... Toma essa, galera. Pode continuar, Rodrigo. Voluntários, hein? Só para deixar voluntários, registrado. Gente. E não ganhamos nada para... Vale lembrar, não ganhamos nada para isso. É por amor à causa. Mesmo. Por amor à causa, exatamente. Bom, é aqui os meus tesouros, né? Bernardo e Alice, minha esposa, a minha base aí, pelo qual eu acordo todo dia, 7 da manhã. E uma informação, guardem uma informação bem importante, o Bernardo, este menino de verde aqui, é um menino autista. Ele é o cara que fez assim com a minha vida. Ele botou minha perna para o ar e fez dar muito sentido algumas coisas que eu era extremamente, vamos lá, abre aspas, escrotão, fecha aspas, no passado. E este cara, ele disse, mano, peraí, respira, e a vida tem outro significado, tem outras cores. E aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que eu falo isso. E aqui está a prova de que o que o Renato falou, essa era a minha agência em 1999. Note, eu tinha muito cabelo. Bom, também não era tanto assim, já tinha umas entradinhas, né? Mas aqui está a agência web, como tudo começou. O primeiro computador do Plínio, meu primeiro funcionário, vamos dizer assim. A gente já começou com um funcionário, e o computador último lá da ponta, com a bandeirinha do Inter, o meu irmão, que era o César, que ele é o que fazia o design, eu era o comercial, meu computadorzinho do meio com a bandeirinha do Grêmio ali. Aqui, ó, bandeirinha do Grêmio, linda, maravilhosa aqui, e a bandeirinha do Inter, um coladinho do outro. E aqui foi onde tudo começou, a agência web, tá? Eu tenho uma história aqui, tem um buraco que eu vou pular para 2018, mas eu vou contar também essa história aqui, mas eu queria só pontuar, trazer um pouco esse know-how aí, e vocês vão entender um pouquinho mais. Pulo para 2024, nasce o Nantab, né, que é o único software escola de gestão de agências com metodologia própria e foco no CEO. Então, toda a gestão da tua agência em um único lugar. Nantab é, de longe, uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Uma startup, a gente tem 8 meses, no dia de hoje, né, que você estiver vendo, a gente está com 8 meses de vida, e o meu objetivo é ser muito mais do que um software de operação. Nós somos um software de gestão, para te ajudar a entender como um negócio global, como um todo. E aquilo que a tua agência, o teu negócio hoje, pode olhar para um futuro próximo, e não ser só um freela de luxo, não ser só um bico remunerado, não ser só estresse, porque não precisa ser. Todo negócio dá trabalho, tá, gente? Todo negócio tem problema e desafio, mas não precisa ser, na essência, aquilo que a gente mais vê majoritariamente no nosso mercado. Então, o Nantab veio para ajudar aí as agências. O Neo, que é o nosso herói aqui, ele é o principal combatente do gestorzinho e o procrastinator. O gestorzinho é, né, a galera que faz uma gestão male, e o procrastinator, o nome já diz, é o cara que te sufoca com o tempo e más escolhas na jornada. E o Nantab é o cara que que quer, de alguma forma, fazer você entender que não é só a operação. Essas ferramentas que existem no mercado, elas são incríveis, mas elas te ajudam essencialmente na operação. Bom, é isso. Então, passei um pouco da minha jornada aqui, desde 2016 como mentor de agência, ajudando outras agências a performarem bem de verdade.
e o Nantab é este, se Deus quiser, talvez, o último projeto aí que eu estou encabeçando na minha jornada. Bom, mas e por que eu criei a metodologia Agência Sex? Eu quero compartilhar com vocês algumas angústias que pairam aqui, que sempre pairaram na minha cabeça desde 98. Só para vocês terem uma ideia, eu era tão inquieto com muitas coisas que, cara, eu ia com crachá, era um Sim 3, e eu ia com crachá de grande corporação. Era na época que tu tinhas e com pasta, né? Que tu apresentava proposta impressa. Então era toda cheia de firula. Sempre fui um cara que primei muito por todos os detalhes, porque cada contato com o cliente conta, e o Agência Sexy fala bastante disso aqui. Ô, Rodrigão, só para alinhar, na época você fazia o quê? Trabalho de marketing, desenvolvimento de site. Eu lembro que você criava alguma coisa de sistema em PHP também. Sim. Aplicativo mobile, acredito que, porra, lá no começo não, porque nem Não. existia isso ainda. O iPhone veio em 2008, né? Então, qual que era o teu escopo de serviço, assim? Até 2014, Renato, eu era essencialmente uma produtora de site. Tá. Então, tudo aquilo que tinha site, landing page, e-commerce, né? Fazia bastante e-commerce em PrestaShop, fazia em WooCommerce também. Então, tudo aquilo que era um desenvolvimento que tinha um início e um fim determinado, era o que a gente acabava desenvolvendo. E aí a gente começou a ser impactado, porque o Facebook começou nos Estados Unidos em 2010, e em 2014 que o Brasil começou a ter isso. E aí, como eu tive um processo de quebra em 2014, foi quando eu comecei a descobrir o inbound marketing, aí foi onde deu o quiprocó todo na minha vida, e que mais para frente aqui eu vou contar isso, mas já dando spoiler, eu quebro em 2014, porque quando eu descubro o inbound, cara, isso é muito legal, isso é muito divertido, porque o site era uma produção com início e fim determinado, e aí tu não tinha uma... A relação era se o cliente fosse fazer alguma coisa depois. E com o inbound, não. O inbound a gente tinha uma relação que caminhava, perdurava mais tempo, né? Então era legal para o relacionamento e era legal financeiramente também por conta da recorrência. O que hoje é tão normal para as agências, a recorrência, a gente está falando em 2010, 2012, 2014. Isso não era uma super realidade, né? Então, não existia aqueles serviços constantes. Não é que não existiam, existiam, mas não era essencialmente, não era o que acontecia. Esse meu próximo slide eu falo bastante sobre isso, inclusive. Aqui eu costumo dizer que eu era mediano, né? Eu sempre me entendi como um cara esforçado pra caramba pra minha época, sabe? Eu entregava atrasado, eu não tinha uma boa gestão, eu não fazia uma boa precificação do meu serviço, mas eu posso afirmar para vocês que mesmo assim eu era... Pode falar palavrão? Deve. Bom, Aqui todo vídeo tem que ter palavrão, senão não tem graça. ah, então, cara, mas mesmo assim, cara, eu era bom, tá? Eu era foda, cara, eu tinha destaque aqui na minha região, eu tinha um faturamento milionário para desenvolvimento de site. Então, note, assim, ó, como eu falei para vocês, eu não tinha um serviço recorrente. Hoje, para uma agência faturar R$ 1 milhão, cara, R$ 83 mil por mês. Não vou dizer que é fácil, tá, pessoal? Mas é muito mais fácil do que na minha época, em que eu tinha um início e um fim, um projeto não era com aquela recorrência, né? Então, para que tu bata R$ 1 milhão por ano de faturamento, tu tem que ter no mínimo 83 mil por mês, né? Então, era difícil. Né? Então, eu posso te afirmar, assim, que eu fui um cara que eu tenho orgulho da minha, apesar de novo, ter sido mediano, eu sempre, como eu falei, eu fui um cara extremamente esforçado por tudo aquilo que a metodologia a Agência Sex acaba trazendo. E mesmo sem que fosse algo formalizado ou com clareza, eu acabava fazendo. Depois, com o tempo, tu junta lá com o CREA e aí tu fala, opa, tinha uma estrutura aqui, tinha uma metodologia aqui, tinha uma coisa que eu fazia repetidamente. Né? E aí, mesmo assim, eu era esse cara, porque eu tinha esse borogodó, eu tinha essa capinha, eu falo da capinha da picanha, porque se tu tirar a gordurinha, ela é uma carne comum, né? E eu tinha essa capinha da picanha, cara, eu tinha, não só porque eu era gordinho. E aqui eu vou trazer aqui para vocês
Para quem não é de Santa Catarina, isso aqui provavelmente não deve, né, trazer muita luz, mas, cara, para Santa Catarina eu tenho um orgulho sem fim aqui, de verdade, assim, ó. Ó, e não tá nem aqui a do Renato, cara, não tem um monte de empresa aqui que eu tenho muito orgulho. Isso aqui foi o que eu lembrei, o que botei aqui nesse slide. Então, gente, bom, tirando Figueirense, Avaí, Curitiba, Terminal Portuário de Navegantes, 89 Rock, a gente fez uma landing page, cara, os colégios, os três do sul do Brasil, enfim, cara, eu tenho, assim, ó, portfólio, eu falo para vocês assim, ó, conquistei muita coisa muito legal na minha jornada aqui, nesses meus 15 anos à frente da agência web. Tá? Bom, e aí, essa parada toda me fez entender duas coisas. A primeira é que sim, tu pode tocar um negócio meia boca, cara, tu vai tocar, tu vai passar 5, 7, 10 anos e tu vai indo, sabe? E eu fui, durante 10 anos eu só fui. Eu ia aos trancos e barrancos. E a segunda é que sim, tu pode tocar um negócio meia boca e deixar a tua marca no mercado. Olha que loucura, né? Eu até botei esse emojizinho de pensamento assim, faz muito sentido nisso, né, Rodrigo? Pô, tu tem um negócio meia boca e... Pois é, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Por mais que tu te esforce em fazer algo incrível e desejável, em geral, o que as agências mais propagam, mais reforçam e mais se preocupam são duas coisas. A quantidade de volume de venda, porque, óbvio, nenhuma empresa vive sem venda, e a segunda é a operação, a entrega. Porque faz muito sentido. Mas note, tem um monte de coisa envolvida aí que eu quero trazer luz a estas coisas aqui para te ajudar a entender que um CNPJ é muito mais do que isso. E aí, depois que eu fiz todo esse processo aí que eu contei, que eu quebrei em 2014, eu comecei a entender que eu precisava mudar o mindset quanto ao meu negócio. Eu falo, sabe, Renato, que apesar dos meus, desde 98, 99, ali à frente da web, eu fui entender deste jogo nos 3 últimos anos ali, de 2015 a 2018, quando eu vendo a web em 2018, esses 3 anos para mim foram muito decisivos, porque eu mudei uma chave. Eu mudei para... Eu entendi que é o jogo da perpetuidade. Eu entendi que é o jogo de criar um ativo. Eu entendi que a gente tem que olhar para o nosso negócio super de cima, sem nenhuma paixão, porque, em geral, o nosso mercado tem um detalhe bem legal, que é, o cara é um designer, o cara é um programador, e aí ele já não dá mais conta sozinho, ele contrata mais um, e ele vem com este tesão empreendedor sem nenhuma bagagem. Então ele vai. Por isso que eu falo do negócio meia boca, porque a gente vai, mano. A gente vai fazendo as coisas acontecer, né? E aí quando eu decido vender, eu disse, cara, e agora, né? As agências vão aprendendo. Será que eu vou ter ainda, eu vou ter mercado mais no futuro? Como é que vai ser? E, cara, sim. Né? Então eu parei, eu vendi a web em 2018, estamos em 2025 e, cara, os problemas ainda são exatamente os mesmos. Agência sem gestão, achando que ganha dinheiro, achando que tem lucro, entregando atrasado, deixando o cliente no vácuo, queimando o nosso mercado, fazendo um cara... Não há o que falar de Daniel Lippert, um grande cara, mas todo o grande, né, o chavão comercial dos caras é que a agência não funciona. Porra, mano, não pode isso. Né? Eu vejo dono de agência se chamando de não sou agência, eu sou consultoria, eu sou assessoria. Ah, mano. Cara, isso aí, sei lá, eu não sou sorveteria, eu sou uma gelataria. Eu vendo gel. Para, mano, tu continua fazendo sorvete, cara. E a gente continua sendo agência. Ah, porque não agência. Claro, o termo era de antigamente, onde tu agenciava alguns serviços, algumas empresas e tudo mais. Mas, enfim, este é o nosso. Então, sendo peão de cliente, não tendo estratégia, baixa retenção de cliente de talento, sem projeção de futuro e fazendo distribuição de riqueza, cara, sabe? Tu pega do cliente, passa para o teu time, pega do cliente, passa para o teu time. E no final das contas, quantas e quantas vezes, galera, eu cheguei num dezembro para minha família e mais minha esposa, eu não tinha meus filhos ainda, mas, cara, é isso aí. Temos milão, foi o que sobrou. Né? E eu sei que muitos de vocês não fazem essa continha de chegar no final do ano enfim, tem gente que distribui louco ao decorrer do ano, né? Mas, em geral, no dezembrinho ali, tu vai pegar uma quirelinha maior, né? Tu vai pegar um... E, cara, e aí?
Chegou dezembro, e aí, mano? Entende? Eu vejo Então, isso direto, Rodrigão. Cara, eu converso muito com dono de agência de aluno nosso, assim, né? Tipo, já são, cara, na casa de centenas aí, se aproximando de milhares de agências de alunos nossos. E, cara, eu converso com alguns, às vezes, que eu fico de cara, que eles falam, Renato, eu tenho dev aqui dentro que ganha 15 pau por mês e eu não tiro 15 pau por mês. Sacou? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nesse termo que você falou, da distribuição da riqueza. Então é muito isso. Você pega a grana do cliente, repassa pro teu time, que como, pô, no nosso caso é muito desenvolvedor, muita galera que mexe com IA, assim, é uma galera bem remunerada. Só que o dono da agência, cara, não consegue arquitetar isso de forma que sobre o bastante para ele, né, cara? Pô, deveria estar sobrando, até pelo risco que ele toma nessa isso, operação, cara. ele deveria estar ganhando muito mais, né, cara? Então, E, pô, e entendo sabe, exatamente o que você tá falando. total, mano. E sabe o que que é uma outra coisa que me incomoda? Tudo bem, Renato, tu fazer a distribuição de riqueza. Eu não vejo problema nisso. Agora, tu quer ver qual é o grande problema nessa história toda? É quando tu não tem isso aqui, ó. Quando tu não tem, cadê? Aqui, ó, essa projeção de futuro. Né? Quando tu não tem essa projeção de futuro, o que que acontece? Tu tá vivendo, tu tá indo no flow, deixa a vida me levar. Agora, se tu entende que este é um processo de 3 anos, que em 3 anos eu quero estar assim, em 3 anos eu vou fazer isso, com 5 anos eu quero estar assim, aí, cara, nada mais. Não faz sentido. Então, se tu tens essa visão, e essa foi a chave que eu mudei, de 2015 a 2018, eu botei uma meta. Então, eu trabalhei. E aí, quando tu corta na carne, tu corta por intenção. A intencionalidade de, bom, vou vender mais barato porque eu quero, aí eu corto na minha carne. Mas não. Vou contratar este cara porque ele faz parte de um processo que lá na frente vai me levar para onde eu quero. E este é o convite que eu faço. Hoje, além de distribuir renda, a gente só vai. E essa é a chavezinha. Muda essa chave, galera. Muda essa chave, isso é muito importante. Isso que tu está construindo, esse teu aprendizado todo, este investimento que tu fez, não só no Sem Codar, mas em todo. Dono de agência é ferramenteiro. A gente adora curso, a gente adora PDF, a gente adora baixar checklist, a gente adora um monte de coisa. E adora experimentar um monte de coisa. Cara, isso aí tudo é um investimento que. E aí? Se um dia tu quiser vender, quiser fazer alguma coisa com essa parada, como é que vai ser isso? Quem é que vai dar o valor real para tudo isso aí que tu fez? Né? Então, essa é uma chavezinha que é importante. E aí, este cenário todo aqui faz com que toque o tal do telefone vermelho. O que que é o telefone vermelho? É, a gente, às vezes, toma um passo importante, sabe, Renato? Quando a água bate na cabeça, né? Bate na testa, quando, né, já está aqui no nariz, aqui, e aí a gente precisa tomar algumas atitudes. Aí é quando o dono de agência se mexe, é quando ele procura alguma ajuda, mas, objetivamente, esta ação é muito através da reação, e não da proatividade, e não de algo antecipado. E quando a gente fala, eu, Renato e todos tantos outros, que se quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, são frases célebres que a gente fala assim, tu não tem tempo de fazer gestão, é justamente por conta disso. Quando tu não tem tempo de apertar parafuso para que tu melhore processo, pô, eu tenho certeza, hoje o Renato certamente tem um time que pode ajudar, mas tenho certeza quantas vezes no início da jornada do Renato ele não estava sábado à noite, ou domingo à noite, ou uma sexta à noite, refinando o anúncio, refinando o criativo, melhorando, inquieto com a área de membros, né? Então, cara, 3 primeiros anos aqui é isso aí, cara. Chuta o escanteio, pauleira, sai correndo para cabecear na área, é assim mesmo. pauleira, cara. Então, assim, esse é o tipo de coisa. Né? O Renato, se ele ficasse só na defesa, eu estou citando aqui porque é fácil, e quero trazer ele para o papo também, mas é fácil trazer, tangibilizar isso para vocês, porque é um cara que está sempre com vocês, mas isso acontece na vida de todo empreendedor, né? E né, eu sou também um cara que não defendo sair da operação direto. Nesses 3 primeiros anos, como bem disse o Renato, eu acho que até um flerte aí com 5 anos, com mais baixa intensidade, mas os 3 primeiros anos com mais intensidade, cara, tu tem que estar lá. Tu entender de tudo, de para onde vai, como vai. Então, isso aqui acontece quando tocar o telefone vermelho e a gente corre para tampar esse incêndio, hoje, objetivamente, é o que passa a maioria das agências. E aí chega um dono de agência cansado, estafado, desacreditado, né? E aí
acredita em qualquer grande novidade, alguma outra coisa que aconteça, e que ele acha que aquilo é a grande salvação da vida dele. Então, esses próximos 3 slides aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, é só um último dos slides antes de começar a ir para uma parte mais prática. Mas eu acredito tanto nisso, pessoal, nessa viradinha de chave. Então, aqui eu falo sobre os fatores da estagnação. Então, é pouca ambição, ou talvez não exista em ti, uma ausência de meta clara, viver só de indicação, uma grana misturada de pessoa física com jurídica. Gente, isso aqui é tão bobinho, sabe? Ah, Rodrigo, mas que mal tem? Eu vivi muito tempo misturando meu cartão de crédito, meus dinheiros pessoa física com meu dinheiro pessoa jurídica. Mas, cara, se tudo que eu tô falando aqui é mudança de uma chavezinha, essa é uma primeira grande chavezinha, sabe? Tu separar o dinheiro da tua firma do que é teu. Essa é uma chavezinha, cara, mano, isso é uma baita de uma conquista. Bota isso como meta esse ano. Não tem ainda? Isso não está definido ainda para ti? Não importa o dia que tu esteja vendo este vídeo, mas bota uma meta. Em 6 meses, eu já vou ter isso rompido de vez. Tá? Dá para fazer em menos, tá? 3 meses. Mas bota 6 aí, vai. 6 meses eu não vou estar mais mexendo no meu dinheiro. Eu não vou estar mais mexendo no dinheiro da firma. Firma, eu vou tirar meu prolabore, meu saláriozinho aqui, pá, e é isso aí. Então, essas já são algumas... Porque a gente fica... São pontos de inflexão que está aqui na gente, porque a gente vai, acredite, olha para trás agora, a gente está gravando isso no dia 24 de junho. Cara, se olhar para trás, Renato, eu lembro do Réveillon. Passa muito rápido, galera. E quando tu vê, já foi. Mais um ano se foi, e aquelas promessas também para o ralo. E aí, ó, dificuldade de definir prioridade, teimosia, se achar a última bolacha do pacote e a tal zona de conforto. Essa zona de conforto é meu segundo e meu terceiro slide que eu falei para vocês, que de verdade, eu não me importo com a zona de conforto. Eu vou te dizer, eu amo a zona de conforto, eu adoro estar confortável, eu adoro ficar fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, eu adoro pagar um pouquinho mais para viajar nas primeiras poltronas do avião, porque este conforto, eu adoro saber onde eu vou clicar e como as coisas vão acontecer. Agora, isso aqui, para mim, é o mais perigoso, é a zona da satisfação. Eu adoro estar confortável, mas eu estou sempre insatisfeito. Esteja insatisfeito, cara, porque isso vai fazer a diferença, isso vai te movimentar. Então, estar confortável não é o problema. Essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu sei que esse é um ditado popular e que tem um monte de filósofo que defende essa tese, mas eu adoro fazer o que eu sei fazer, não me tira dessa minha cara, eu sei fazer isso aqui. Agora, se eu não estiver satisfeito, na boa, tchau, vou tocar para outra coisa. Bom, Rodrigão, última vez que eu voei, cara, faz muito tempo que eu só voo de executivo, assim, né? E aí eu tava bem na frente do avião, mesma coisa, confortável, assim, né? Uma associação engraçada que eu fiz agora, porque assim, porra, muita gente estaria satisfeita ali e tal, né? Só que eu olhei pela janela, cara, e eu vi um negócio que eu nunca tinha visto. Eu vi um carro da Volvo trazendo, cara, uma família para um avião que tava do lado. E aí, a família só desceu. Eu tinha pego o ônibus para chegar no avião, aquela zona que é no aeroporto de São Paulo, você tá ligado? Eu fiquei igual uma lata de sardinha no ônibus. E aí, cara, desceu uma família de um Volvo, na porta do avião, subiu no avião. Aí, cara, eu fui investigar e, descobri que tem um tal do terminal BTG em Guarulhos, cara. Pra você usar o terminal BTG, você tem que pagar R$3.000 por pessoa, tá? Só que assim, cara, você faz o check-in lá, raio-x lá, tudo lá, você fica lá tomando espumante, comendo de boa, open bar, tranquilaço. Quando chega a hora do teu voo, você só sai, cara, entra num carrinho de luxo ali, os caras te levam na porta do teu avião. Falei, essa é a próxima meta, filha da puta. Então é isso, esteja confortável, mas esteja insatisfeito. Confortável, claro, mano. Eu sou super a favor e defendo essa tese aí. Opa, peraí que eu voltei aqui. Eu sou super a favor e defendo esta tese aqui. Pronto. Então, oh meu Deus. É que eu perdi vocês aqui. Pronto. E aí, prometo que esse é o último slide filosófico aqui, mas, de novo, eu acredito pra caramba aí nesta tese e queria trazer para vocês para mudar essa chavezinha.
Bom, e aí eu posso te dar um spoiler, né? Tu pode achar que as coisas estão boas do jeito que tá, mas, cara, não tá bom, não é assim que a banda toca, ou pelo menos não deveria ser. De novo, eu passei 10 anos assim e posso te afirmar, esses 10 anos vão passar para ti, e para que tu esperar isso chegar lá na frente, tu olhar para trás e dizer, putz, a vida, perdi tempo com isso tudo. Bora acabar com esse ciclo já, hoje. E eu quero, com este conteúdo aqui hoje, poder aflorar um pouquinho esse instinto dentro de ti. Bom, o problema é que muita gente acha que para ter uma agência, basta saber fazer reels, mexer no Canva, Facebook Ads, ou criar um prompt bonitão no chat GPT. E, cara, não é só isso. A gente tem que ter gestão, a gente tem que ter estratégia, e a gente tem que proporcionar experiência. Gente, pessoal, nós estamos num mercado, cara, é um dos mercados mais incríveis. Eu sou extremamente, vocês não têm noção, desde 99 fazendo essa parada, e o tesão que eu tenho por essa parada até hoje. Porque é incrível como isso o quanto isso me foi revelado, sabe? Quase uma epifania, uma revelação isso, porque eu entendi em algum momento da minha jornada o quanto nós somos capazes de transformar o Brasil, o quanto nós, agências, podemos mudar este Brasil. Ó, vou te dar um exemplinho aqui. Se tu acha que aquele postzinho que tu fez com tanto carinho, esmero, dedicação, ele foi lá, aconteceu, teve 18 vendas a mais para o teu cliente, e aí no mês seguinte, não foi nem na semana seguinte, no mês seguinte tu fez mais um postzinho que deu legal e teve mais 20 vendas, 12 vendas, 10 vendas. Cara, isso, quem sabe, vai fazer esse dono dessa empresa contratar um pai de família. E esse pai de família, ele não tinha feito a festa de 15 anos da filha porque ele estava desempregado já há 1 ano e meio, 2 anos. E aí ele decide fazer a festinha de aniversário da filha dele de 15 anos, aos 16. E aí ele contrata uma pessoa para fazer os docinhos. E essa pessoa também vai ganhar um dinheirinho que tu ajudou a proporcionar. Então, cara, se a gente se coloca dentro desse contexto em que nós somos agentes de transformação, está nas nossas mãos. Enquanto a gente entender que está nas nossas mãos mudar o Brasil, se colocar dentro de um outro lugar, porque hoje, essencialmente, não, como é que eu vou dizer isso, né, cara? Mas não tá nada de errado a gente ser só operação. Dá para ser só operação, mas tem que ganhar dinheiro, entendeu? Então, qual é o grande lance que eu quero trazer aqui? Quer ser só operação? Vamos pensar de maneira prática como a gente pode fazer para que a minha operação dê dinheiro. Mas eu quero te pontuar aqui, para que tu crie algo, deixe um legado, que tu possa fazer como eu fiz. Talvez até um dia ter a possibilidade de vender um negócio e ser bem comprado de alguma forma, cara, não dá para ser só desse jeito, porque este jeito acabou. E eu acho que o meu próximo slide fala isso. Na era do chat GPT, a gente vai ter uma nivelação de conhecimento. Gente, olha só, muito se fala sobre o fim das agências, e agora o GPT vai fazer, o VO3 tá fazendo vídeos incríveis. Cara, na boa, eu não vejo a menor possibilidade no médio prazo de que a gente perca ainda o nosso protagonismo. Porque as empresas ainda querem pessoas, as empresas gostam das pessoas. E, claro, tirando alguns nichos, alguns segmentos que provavelmente vão se autogerir e vão tocar a banda do jeito próprio, eu posso dizer para vocês que dentro desse bololô todo, a gente vai ter uma grande limpeza no mercado daqueles produtores ou reprodutores de conteúdos gerados através de inteligência artificial. Então, note, dentro deste mundo onde vai estar com conhecimento nivelado, as informações estão disponíveis, onde a facilidade de tu criar algo está aberto e disponível para todos, qual é o teu borogodó? Voltamos para os nossos primeiros slides. Qual é a tua capinha de gordura? Como tu vai conseguir te colocar dentro deste mercado de uma maneira a ser melhor percebido, né? Então, essa é a grande parada. Então, como tu vai fazer este negócio que é transformador, que é um vértice importante na economia do Brasil, que tem, pelo menos no dia de hoje, 23, 24 milhões de empresas que nascem pelo menos 3 milhões e morrem não sei quantas milhões. Tem essa alternativa. Cara, temos muito mercado pela frente. Só que enquanto tu te colocar como
este cara que vai se focar essencialmente na operação e não vai olhar para as tuas, né, para dentro de ti e fazer este resgate. Cara, como eu posso ser diferente? Então, quero trazer aqui para vocês o cuidado que a gente tem que ter com as agências Ctrl+C, Ctrl+V. E elas vão dominar o mercado, cara. Elas vão dominar o mercado. Acredite nisso. Essas agências vão consumir aquilo que a gente tem. Assim como a gente tem hoje gente que faz site no Wix e que talvez não, né, não tenha tanto desempenho aqui, é colar, sei lá, wherever, não importa, mas estão aí, como vão ser essas agências que vão usar o chat GPT, uma arma extremamente poderosa, sem ter a devida capacidade para fazer isso daí? Não se esqueçam que um prompt bem feito define tudo. Então, se eu não me preocupar com isso, cara, eu vou estar no meio deste bololô todo. Então, a IA pretende revolucionar? Sim. Mas enquanto a pecinha que está entre o computador, né, que é a gente não mudar algumas chavezinhas, cara, a gente vai ser uma cópiazinha um do outro. Vamos continuar no meio deste bololô aqui. A única diferença agora é que com o nivelamento do conhecimento, é muito mais fácil dos incompetentes serem descobertos mais rápido, né? Então, a morte, entre aspas, destes estará mais acelerada, né? A mudança de jornada, a mudança de caminho, enfim, vai ser muito mais fácil. Vai correr mais fácil. Então, quem vai sobreviver é quem vai entregar experiência. Essencialmente, é assim. Quem entregar experiência, quem entregar uma forma incrível de se posicionar, quem entregar um pouco de valor daquilo que ele acredita e defende, vai se diferenciar, né? E uma das coisas que eu falo muito, sabe, pessoal? Eu acho que até falei aqui hoje, aqui meio passando rapidinho, e que foi uma das coisas que eu sempre procurei fazer, sempre na parceria, no contato com o cliente. Bom, eu estou com um ex-cliente aqui que talvez vai corroborar em alguma parte, né? Porque eu era uma empresa, também tinha os meus problemas, mas vai corroborar em alguma parte. Cara, que era... Eu sempre tive uma preocupação de estar muito próximo. Por quê? Eu sempre tive a visão de que eu não podia estar na coluna de custo. E enquanto o cliente nos percebe como um custo e não como um investimento, a nossa relação é muito mais frágil. Então, tudo que eu quero te passar, aliás, que eu estou te passando desde o começo aqui, mudança de mindset, comportamento, olhar para o teu negócio como uma entidade superior e que tu precisa proteger ela, e o que a gente vai falar a partir de agora também, é para que a gente se coloque na coluninha de investimento, para que o cliente nos perceba como um grande parceiro, para que o cliente, numa eventual possibilidade de corte de custos, a gente seja não impactado ou minimamente impactado. Porque o custo é cortado, o investimento, talvez não. Tem um talvez aqui, porque ainda há uma possibilidade. Então, este é o meu convite que eu quero trazer aqui para vocês. Então, aqui eu vou passar bem rapidinho de como eu tive uma agência sexy, só para você entender, para tangibilizar um pouquinho o que é ser uma agência sexy e como a gente faz para que isso aflore dentro do nosso mercado. Bom, primeiro de tudo é que eu sempre gostei, o Nantab, se vocês forem acessar o site do Nantab, ele é todo de heróis, e esse arquétipo, e enfim, essa forma de posicionamento, de presença, eu sempre acreditei, né? Primeiro que eu sou um grande defensor de que quem empreende é um herói, né? Empreender no Brasil, mais ainda. Então, esse arquétipo do herói, eu sempre... Tu te lembra desse site, Renato? Tu chegou a acessar? Claro, eu falei para você, quando eu acessei na época, eu falei, o seu site é o site mais louco que eu já vi na vida, Rodrigo. Esse site aí, galera, bom, eu tive que recorrer ali ao Webback Machine, mas ele não existe mais hoje, infelizmente, mas, cara, era muito, muito, muito legal. Então, olha só, eu adoro histórias em quadrinhos, eu sempre fui um cara muito nerd, geek. Então, quando eu fiz esse site aqui, o que para mim ficou muito explícito, e isso foi intencional, eu não queria clientes quadrados, eu não queria gente careta, eu queria gente que curtia esta vibe. Eu já estava escolhendo as minhas personas. Eu já estava deliberadamente dizendo, bom, para quem curte esse tipo de atendimento, eu não sou a empresa.
Porque eu sou uma despojadão mesmo. Eu sou o cara, o gordinho bonachão, que dá abraço, que chama de seu lindo, né? Cara, eu sempre fui assim, né? Tanto nas minhas palestras, tanto nos meus clientes, então, eu sempre acreditei muito nisso, né? Então, meu jeito era intencional. Eu gostava disso, de fazer isso. Então, eu estava focado na minha persona, eu tinha sempre uma mudança no site, tinha um pouco de uma história a ser contada aqui. O meu atendimento era muito conectado nisso tudo. Ó, acho que o próximo slide eu mostro isso também. Pô, eu atendia de capa, né, galera? Eu atendia de capa. Esse aqui é eu me preparando para entrar numa reunião. Aí, ó. Então, pô, eu tinha todo o meu, né, minha presença no digital. E, cara, eu não podia, quando ele ia dentro da minha agência, né, eu tinha uma sede física aqui em Santa Catarina, eu não podia ali não viver isso, né? Então eu É um chegava de carro, baita quebra-gelo, né, Rodrigão? Na real, o cara abre meu a conta, Deus, assim, é um baita quebra-gelo. nossa. E aí, tu entrava na sede da empresa, eu tinha uma parede pintada, né? Eu contratei um grafiteiro para fazer a parada. Então, a televisão tinha o meu papel de parede. Olha meus materiais impressos, o meu cartão era com a fotinho do herói, meu papel timbrado, tudo que eu fazia era instagramável já naquela época. Eu já me preocupava com estes detalhes, porque essas composições gente, é assim, ó, a gente não sabe por que o cliente decide. Dentro da cabeça dele tem várias lacunas. E ele vai dando X, pá, isso aqui tem, pá, isso aqui tem, pá, isso aqui tem. Às vezes ele não compra, porque um desses X, ou vários X's, não estão marcados. Então, o que eu tinha na minha cabeça? Assim, cara, eu preciso dar um jeito de tampar esse X aí da cabeça do cara. Então, tinha um bom lugar, eu tinha uma mesa, tinha um cafezinho, o meu papel timbrado era legal, eu tinha uma equipe, meu site era bom, né? E não tinha rede social na época, né? Fui ter só em 2014, mas em toda esta composição eu já entregava. Tudo era instagramável já naquela época, tá? Olha só isso aqui, ó. Eu tinha uma sala que era uma sala relativamente grande, ela devia ter, uns 30 metros quadrados. E eu fazia cursinho, cara. E detalhes, esses caras aqui, um, dois, três, cinco, seis, tinha uns 10 ali, uns 5 pelo menos aqui eram clientes. Então, eu sempre entendi que isso aqui já as duas meninas da ponta que eram donos de agência, inclusive. Então, isso tudo eu já tinha já dentro do meu escopo que eu precisava fazer mais, né? Que eu sempre fui muito inquieto. Olha só isso aqui, ó. Já em 2014, pessoal, se tu digitar sorteio Kit Nerd, tu vai ver um vídeo meu fazendo sorteio em 2014. Não tinha live, pessoal. Pessoal, não tinha live. Então, como que eu vou divulgar um sorteio? Então, eu gravei um vídeo, fiz um sorteio de um kit, comprei um kit porra, gente, comprar coisas legais, divertidas na internet, não era assim, mano. E aí eu fiz um kit nerd, o kit nerd era adesivo, chaveirinho, moleskinozinho legalzinho, pá. E aí, cara, eu já fazia isso. Uma agência eu já fazia isso. Então, olha só, né, entendendo dentro deste pacote todo, de gerar uma experiência, do CEO protagonista, né, de estar à frente. Então, são coisas que, de novo, são lacuninhas. Pô, como é que eu posso falar em fazer alguma coisa se faça tal coisa? Mas tu não faz, tu nunca fez, teu canal não tem um vídeo, não tem nada. Vai lá no canal da Web lá no YouTube, web.com.br. Vai ver um monte de vídeo que eu já fazia, gente. Vídeo bem produzido, vídeo com produção bonita de hoje, assim. Também, muito inquieto que era. Já dando cursos, palestras, participando em feira de empreendedor, tudo, eu sempre entendi que estar presente e entregando valor é uma forma de tu entregar a experiência, né? Eu sei que tem gente que é mais introvertido, tudo bem. Essa é uma camada que de verdade talvez não seja para todo mundo. Mas que não seja na frente do palco, mas que seja presencialmente.
que seja estando lá, pelo menos, que seja sendo visto, né, de alguma forma. Isso é importante. Ser visto é importante definitivamente, tá? Então, eu sabia que a experiência era a chave. Eu sabia que entregar a mais, entregar coisas a mais, entregar essa essa experiência, vai. Isso que o meu cliente tipo, não era o que ele queria, não estava no by the book de que uma agência fazia, mas aquilo eu entendia que era importante para a composição, inclusive a minha precificação, tá? E aí os anos passaram e eu vendi a minha agência. Eu já contei aqui alguns spoilers para vocês, de 2015 a 2018 eu vendo a minha agência. E aí eu penso assim, cara, o que que eu faço agora? Eu estou desempregado, a minha venda foi uma venda bacana, eu pude ficar 2 anos recebendo da minha venda, eu podia ficar parado, mas não, tenho que já começar a plantar meu pezinho de meia, né? E aí eu disse, cara, eu preciso me exibir de alguma forma. E aí foi onde, bem disse o Renato aí, onde em 2018, eu criei o primeiro reality de agência do Brasil, o SOS Agência. A primeira temporada eu fiz com uma T3. Para quem manja de câmera, sabe que ela já na época, ela já era humilde pra caramba. Hoje, então, meu Deus do céu. Então, eu fiz com uma T3, cara, e fui, né? E, assim, por mais que tenha dado muito errado o reality, e aqui eu vou dar um spoiler, era um casal e eu separei o casal. E aí, sim, eu acho que foi um livramento, tá? Eu acho que foi um livramento. Mas eu separei o casal, a Fernanda até hoje está na agência dela, e é uma querida, uma mulher empreendedora, guerreira pra caramba. Mas aquilo me fez chegar na Ambler, né? Que eu fui durante 4 anos sócio de uma das grandes empresas do Brasil de marketing digital e hospedagem e hosting de site. Então, Eu posso dizer, queria só, rapidão. Cara, claro, é muito legal assistir o SOS Agência, galera. Botem no YouTube e assistam. Esse primeiro, acho que é da agência Vento, se eu bem me recordo, né? esse evento, isso. E, cara, você até discute com eles por causa do nome, né? Por que esse nome? Esse nome não é bom. Mas, cara, é divertido, porque assim, você pega realmente a galera. Cara, que não é por mal, mas fazendo bem o mínimo do mínimo mesmo, né, cara? Não se preocupando com umas coisas muito simples, do tipo, cara, não dando uma mínima atenção ao ambiente físico onde eles recebiam os clientes para negociar contratos. Aí o Rodrigão fala, porra, galera, mas pensa só. Pô, na hora de fechar um projeto, cara, você não sabe se vai cobrar 20 ou 30 mil. Você entende que, cara, se você investir X aqui nesse espaço, pô, te facilita muito poder cobrar os 30. Você percebe como, de novo, cara, fazer um investimento bonito no espaço não é custo, é um investimento e você logo recupera. Então, tipo, sabe, umas provocações assim, cara, que eu acho que vai mexer bastante com a cabeça de vocês, tá, galera? Eu recomendo fortemente que vocês assistam mesmo SOS Agência, tá? Eu não tenho agência e eu me diverti um monte. E aqui eu só vou te fazer uma correção, se tu me permite, meu querido host. Mas a segunda temporada, Renato, eu fiz com o pessoal da Exp Market, uma agência aqui de Brusque. E a Exp já é uma agência com faturamento milionário, cara. Na época deles, tinham 20 funcionários. Então foi legal porque eu peguei a Vento, uma de 2 pessoas, Uhum. perrengue, e depois eu fui para a Vento. Aí eu fui para a Exp Market, uma agência zona já, cara, uma agência com sede própria, bonita. Então, cara, é muito legal essas 2 temporadas. E spoiler, tá? Agosto agora a gente grava a terceira temporada, uma agência de Curitiba. E seja o que Deus quiser, cara, porque é reality. Eu faço um mini roteiro inicial, depois é só o que vai acontecer mesmo, só o futuro dirá. E se E você quer que a próxima temporada do SOS Agência seja com você, deixa o like, deixa nos comentários aqui. Ih, Rodrigão, vai que, né? Quarta exato. temporada. Uma premissa, eu já te digo que tem que ter um ambiente físico, tá? Porque é Sim. legal a gente vai no lugar e é legal, às vezes tem é, transformações que ocorrem fisicamente. Como vocês viram que a gente está falando aqui, essas coisas contam bastante, né? Infelizmente, gente, a gente come com os olhos, né? E não se esqueçam de uma coisa que tu pode fazer isso aí a tua vida pessoal. Eu sei que tu pode ser este cara que, assim como eu, a gente às vezes tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um tem uma fila, outro não tem nenhuma. Pois a gente vai no que tem a fila. Não é uma loucura isso? Porque justamente
esse borogodó, essa capinha de gordura faz uma diferença. E a gente é escolhido, às vezes, muito sem saber por que diabos as pessoas nos escolheram. Então, vamos dar o máximo de cheque nessas coisas possíveis. Bom, passa ano, entro na Ambler e tudo mais, e a vida continua seguindo aí, depois do SOS principalmente. E aí eu comecei, depois desse processo todo, né, onde eu fui para a linha de frente como mentor, mais de 900 mentorias, mentoria 1, mais de 3 mil alunos, cara, tudo isso. E aí, conversando com muitas agências, eu descobri que as agências, cara, elas não se importam de verdade se dá lucro ou não. As agências estão muito mais preocupadas em descobrir hackzinho, em ferramenta, sabe, cara? E apagar incêndio no dia a dia. Cara, é uma tristeza, assim, sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Então, hoje, principalmente com o advento do Nantab na minha vida, em que a gente teve um churn no Nantab, pessoal, assim, ó, sem deméritos, eu não estou aqui para julgar os valores individuais de cada um, tá, mas eu estou também um pouquinho. Mas cara, a gente deu churn porque ele gostava de ele arrastar os cards no Trello. E no Tab tu não consegue arrastar tu consegue andar no Kanban, mas botar o card para cima ou para baixo no Tab não faz, porque a gente usa 3 formas de ordenação, de prazo, de data, enfim. Tu não reordena. E aí tu diz assim, tá, mas cara, o Nantab tem precificação, tem um contrato, tem um CRM, eu consigo lançar as tuas receitas, eu tenho financeiro, e aí eu arrastar o card. Sabe, cara? Então, enfim, são estas coisas que a gente tenta trazer aqui. E não estou dizendo isso para fazer Nantab, escolhe qualquer outra ferramenta, criatura. Mas o importante é tu entender que, cara, para dar voos mais altos, a gente vai ter que tomar decisões maduras e importantes e que nem sempre, talvez, vão agradar a todos. E nem a ti, principalmente. E aí, claro, isso tudo se resume à operação. Eu até botei pequenininho ali. Sim, você é peão de cliente. Não tem jeito, cara. Essencialmente, viramos peão de cliente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí agora, por que a tua agência precisa ser uma agência sexy? Tá? Porque a gestão vai manter o teu negócio saudável, mas é a experiência que vai tornar o teu negócio memorável. O próprio Renato falou aqui essa frase, essa palavra que eu acho que ela é incrível. Negócios memoráveis. Coisas que, cara, a gente não esquece. Eu tenho, até hoje, donos de empresa que me relacionam de alguma forma e que lembram de algumas coisinhas aqui e acolá que aconteciam que eu fazia. Porque isto não, porque tu é... Não, mano, porque existiam coisas legais e diferentes e que aquilo ajudava a compor essa coisa que a gente chama de branding, de marca, de presença, né? Isso são elementos importantes que ajudam a materializar isso. E isso te ajuda muito mais a vender mais, a ser muito mais caro, a ser mais marcante, mais desejado, ser único, ser diferente, ser incopiável, né? Num mundo onde nós temos um chat GPT ali que normalizou e regulou esse conhecimento, né? Com uns com mais ou menos conhecimento de prompt, o de resto, senhoras e senhores, de resto, acabou. Acabou. Entende? Estamos fadados a ter um negócio comum. Então, para aqueles que vão sair hoje deste encontro com o desejo de... Cara, calma, começa por pouco e eu vou te mostrar hoje aqui como fazer isso daí. E agora eu vou te apresentar aqui a metodologia Agência Sexy e ela é composta de 8 pontos de contato. Estes 8 pontos de contato, eu vou voltar aqui só para ficar bonitinho. Estes 8 pontos de contato, eu vou ficar aqui mesmo para te ajudar a materializar. Esses 8 pontos de contato eu mapeei durante a minha jornada. Como eu falei para ti aqui no começo do nosso papo, eu não fiz isso naquela época porque eu não tinha essa intencionalidade. Mas depois eu fui entendendo que, cara, eu fazia as minhas peripécias, olha aí, dizendo a idade só pela palavra. Como saber se você é velho? Use a palavra peripécia. Então, eu fazia as minhas, papagaiada, e eu comecei a ver que, cara,
em alguns momentos, eu aplicava essa experiência, né? E não era em todos, às vezes alternava, às vezes com o cliente fazia o primeiro e o último, às vezes, mas eu entendi que eu tinha estes momentos em que eu gerava alguma coisa marcante, memorável nessa relação. Então, ó, papel e caneta, porque o que tu está recebendo aqui agora, em geral, eu só faço em alguns programas de mentoria. Então, está aqui para te aproveitar isso, porque, cara, se tu aplicar, são 8 pontos de contato, tá? Que eu estou trazendo aqui. Se tu aplicar em 2, até em 6 meses, vai, para a gente manter a temporalidade do vídeo, em 6 meses. Cara, em 6 meses eu vou aplicar 2 experiências aqui, eu vou introduzir isso na minha agência. Cara, sensacional. Sensacional. Tá? Bom, eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro delas é na prospecção. Então, o que eu penso é o seguinte: a prospecção é a nossa primeira grande entrega de valor, tá? Então, é um momento. Eu sempre tenho um balão comigo, porque este é o melhor momento onde eu tangibilizo isso. Mas eu não tenho nenhum balão aqui. Mas pensa no seguinte: tu tá vendendo com o cliente, tu tá soprando uma bexiga, um balão. E tu tá lá falando da tua agência, porque tu vai resolver, porque tu vai fazer post, porque tu vai criar um aplicativo, teu aplicativo vai ser incrível. O cliente diz, sim, eu quero. Opa! Tu pega a tua bexiguinha e entrega na mão do cliente. A partir daquele momento, não tem mais aí, meu amigo. A partir deste momento, esta relação da bexiga junto com a tua jornada está nas mãos do cliente. Ele vai decidir se ele vai afrouxar o bico e o balão vai começar a esvaziar, e vai, tá? Deixa eu te dar um spoiler. Essa relação começa a esvaziar, tá? Agora, a velocidade com que ele afrouxa, essa é uma decisão tua. Então, é na prospecção que tu enche este balão o máximo possível. E aqui entender alguns pontos são importantes, principalmente nessa relação com o cliente. Uma das coisas mais legais que a gente tem que entender dentro deste processo todo, que a prospecção nos compreende, né, dentro disso tudo, é neste envolvimento que tu dá junto com o teu cliente. Envolver-se com o problema dele é muito mais do que preparar uma proposta quilométrica. Então, capricha no envolvimento. Uma venda é, em geral, realizada como um embate. Tá um na frente do outro. Eu costumo fazer a provocação, senta ao lado dele. Não senta na posição um de frente para o outro. Senta ao lado dele. Isto é algo que já é o corpo falando. Senta ao lado dele, diz assim, ó, estamos juntos. Olha para este cara e diz, acabou, agora tu não tá mais sozinho nessa jornada. Eu vou te ajudar a resolver isso. Então, uma primeira grande noção que a gente precisa dar para esta criatura que está ali, em geral, perdida, angustiada, desiludida, já passou por outras agências que não deram muito certo, é entender que ele tem do lado dele um parceiro a partir de agora. E aí, coisas importantes que tu pode entender aí dentro dessa jornada toda da prospecção, entendendo o valor dele, entendendo a dor dele. Cara, por que não, quem sabe, talvez, essa dica serve para outros momentos aqui da jornada, mas, inclusive, neste momento inicial, um investimento num livro. Cara, olha só, presta atenção, no dia que tu for entregar a proposta para o cara, talvez, isso hoje em dia é rápido, né? Relativamente rápido, dependendo de onde tu mora, mas já pensou tu entregar um livro que ajude ele, tu entendeu que ele tem um problema de liderança, retenção de talento, e aí tu, cara, compra na Amazon, entrega no dia seguinte, ou manda para ele o livro logo depois. Rodrigo, 27 pila 32, 19,90, 47. Cara, não é nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Comparado com o gatilho de reciprocidade que você vai gerar no cara, não é nada. Não, meu Deus, cara. A gente está em semana de lançamento do curso Tech 12K, né, Rodrigão? E aí, cara, é o curso que a gente ensina desenvolvedores, gestores de IA a faturarem 12 mil reais, saírem do zero a faturar 12 mil reais por mês, criando aplicativos e criando agentes de IA, né? E aí, cara, uma das coisas que a gente fala ali é o seguinte: um dos erros de quem quer ou buscar um novo emprego ou fazer prospecção de clientes, que é o caso que a gente está falando aqui, um dos principais erros é achar que é uma metralhadora, quando na verdade, cara, é um tiro de sniper. Então a galera é assim,
reza pra acertar um, né? Cara, Aham. tiro de sniper, meu, só para, pensa, fica calmo, se controla, pum, foi e acertou. É isso aí. Então, assim, pessoal, mas eu mando 50 prospecções por dia pelo Instagram. Aí você vai ver a prospecção, Ctrl+C, Ctrl+V, lazarento, igual eu mostrei no meu Instagram ontem aqui, né? Fez Aquelas aham. mais lazarento que aqui não tem como ser, né? Ctrl+C, Ctrl+V só muda o nome da empresa e ainda consegue ter a proeza de errar o nome da empresa. Só que, cara, se você vai, entende o problema do cara. Uma das frases que a gente usa lá é a seguinte, cara. Pô, prospecção, primeira coisa, não é documento. Quando você entrega uma proposta, né? Não é documento técnico, não é tabela de preço. Aquilo ali é uma peça de venda, meu irmão. Então, assim, porra, você tem que mirar e você tem que entender. E o objetivo nessa etapa não é você fazer a tua venda. É ajudar o cliente a tomar a melhor decisão possível para resolver o problema dele. Só que ali tá tão claro que, meu, vai fazer todo sentido do mundo que para resolver esse problema, o melhor caminho dele vai ser te contratar. Você entende como você inverte um pouquinho a linha de pensamento, né? Você não tá lá para se vender, você tá lá para ajudá-lo a resolver o problema. Para resolver esse problema, o melhor caminho que ele pode fazer é te contratar. Se você deixar isso claro, cara, a prospecção tá ganha, né? É isso aí. E eu sou um grande defensor, inclusive, Renato, de que essa proposta, primeiro, duas coisas para mim é muito importante dentro da prospecção. Cara, pô, a gente trabalha com marketing, né? Então, e hoje com o ChatGPT, tu pode te apropriar disso de uma maneira mais tranquila e mais fácil. Mas usa um storytelling, constrói uma narrativa que seja muito muito próximo deste cara. Então, se tu vai atender uma nutricionista, cara, cria um storytelling que seja palatável, que seja do dia a dia dela. E aí tu dividir isso em três grandes momentos. Uma pequena apresentação tua, dor do cliente, reforço de dor e dor do cliente. E aí, como tu vai resolver isso? Para mim, cara, essa história contada com reforço de dor e reforço de dor e metodologia, ou como tu vai resolver isso, cara, isso é muito importante. Ó, entenda uma coisa, pessoal. Quando eu falo do Nantab aqui, que o Nantab tem uma metodologia própria, ok, de fato a gente tem. Agora entenda o seguinte, às vezes, o teu jeito de fazer um anúncio tem o teu borogodózinho, sabe? Tem o teu tempero. Então, coloca isso. Esta é a tua metodologia. Tu não faz só anúncio. Vou fazer anúncio. Não, cara. Nós temos uma metodologia de criar resultados na internet através de tráfego de um dos canais, de vários canais, mas de um dos canais de tráfego, são os canais Meta, Google Ads, enfim, que é uma metodologia nossa própria. Como é a tua Aplica para o metodologia? nosso caso aqui, que é a agência de... Geralmente o pessoal é desenvolvimento de aplicativos ou é desenvolvimento de agentes IA, por exemplo. Como que você colocaria uma metodologia própria? Isso é boa, né? Tá, tu tá Tô te perguntando. tu tá me perguntando. Eu Legal. estou te provocando. Sim, eu demoro um pouco às vezes, tá? Mas eu entendi. Cara, ó, principalmente software house, produtoras em geral, cara, para mim, um dos pontos mais importantes é que aí eu falei reforço de dor e metodologia, né? Estes dois, tu vai trabalhar com o cerne do teu conceito. Então, para uma software house, por exemplo, quais são as etapas importantes que tu não abre mão para que tu faças um bom briefing? Quais são as coletas de informação que tu faz, que é muito tua, talvez, ou que tu pegou um briefing que já existe, mas tu colocou as tuas questões ali. Como é essa distribuição? Gente, olha só, tem gente que manda o briefing para o cliente no Word e deu, o cliente que vai lá responde. Olha que riqueza de oportunidade tu está deixando de ter para que explore a tua metodologia, dê valor a tudo aquilo que tu compôs de preço. Então, se tu vende uma solução por R$ 3.000, talvez faça sentido tu mandar o PDF. Mas tu entende que se tu vendeu por 15, essa reunião é muito importante? Tu fica 2 horas com o cara, entendendo, conjecturando, levantando o requisito. Isso tudo faz parte de uma composição de preço que a gente vai entender, que o cliente vai perceber como a tua metodologia. Depois dessa reunião, qual a tua próxima entrega? Como que tu faz isso materializar para o cliente? Entre tu começar a fazer o briefing e a tua entrega, esses 20, 30 dias, o que tu entrega para o cliente? Quais são as atividades que ele está deixando de fazer e que ele pode trabalhar para ti de alguma forma? Então, este é um conceito de entreter o cliente, manter a tua metodologia
que aí eu estou chamando de metodologia aqui, mas é a tua cadência de produção, manter isso ativo, tu continua trabalhando. As agências de inbound, por exemplo, no meio a gente coloca uma campanha de ativação. O que é uma campanha de ativação? Pega o pão francês do cliente, aquilo que ele mais vende, e faz uma campanha fundo de funil. Tu já dá uma abastecida nos WhatsApp do vendedor dele, tu já dá uma, opa, caramba, os caras sabem fazer funcionar mesmo, tu já faz ali dentro daqueles 20, 30 dias em que tu tá fazendo o planejamento, tu já dá um entretenimento para este cara numa campanha de ativação. Então, o que tu faz dentro dessa lacuna? Isso é uma etapa importante da construção daquilo que é o teu processo de entregar resultado para o cliente. Renato, olha só, hoje, quando a gente faz o onboard dentro do Natab, as agências não sabem fazer esta jornadinha. E é importante que tu entenda todos esses 8 momentos aqui, para que tu possa olhar para eles e tu consiga materializar, principalmente, aquilo que tu entrega, mas como tu entrega. Se a gente for, de novo, deixar isto num conceito mais chão de fábrica, operação, beleza, faz o criativo, publica no Facebook, pega a programação, o briefing do cliente, cria o wireframe, aplica na programação, faz os testes, publica. Olha a riqueza de jornada. E a prospecção começa com este grande, eu digo que a prospecção é a primeira grande entrega de valor. Ela é a primeira grande possibilidade que tu tem de dizer, cara, eu vim, eu sou diferente, e eu tenho algo que nenhuma outra tem. Tu entende que quando tu encapsula isso, enfim, quando tu empacota isso de uma maneira diferente, o teu concorrente não vai ter isso aí. Ou se tiver, vai ser diferente, porque ele tem um jeito de empacotar isso. Tá? Então, cara, eu vou só fazer uma observação de uma conversa interessante que eu tive com um aluno meu, que é dono de agência, na semana passada. E ele estava me falando assim que ele está sentindo muito claramente uma dificuldade maior em negociar com potenciais clientes, porque os potenciais clientes hoje em dia, o que eles fazem? Eles entram no Lovable, no Bolt, no Replit, nessas ferramentas todas de criação de aplicativos com IA, e aí o cara fala, meu, eu crio por aqui, entendeu? Não sei se eu preciso muito de uma agência. Então, cara, ele ainda assim acaba indo conversar com a agência, mas de certa forma na cabeça dele, o serviço da agência hoje vale menos, porque, cara, ele acredita que ele conseguiria fazer sozinho. Ele tá em dúvida se ele contrata a agência ou se ele faz sozinho, entendeu? E aí eu ajudei ele a bolar, cara, uma mudança na metodologia de prospecção e de apresentação que tá resolvendo bem isso, que é o quê? Olha que interessante, né? Ele fala assim, cara, como que funciona? Antes mesmo, às vezes, do cara abordar essa objeção do Lovable, dessas ferramentas, né? Ele fala assim, cara, como que funciona o processo de desenvolvimento de um software? Você passa 25% do tempo desenvolvendo o software em si, a gente, né? A gente passa os próximos 25% do tempo criando testes automatizados para garantir que vai ficar sempre no ar, os próximos 25% fazendo ajustes de performance e segurança para garantir que o aplicativo vai escalar bem e está blindado e protegido contra invasores, e os últimos 25% aqui, correções, melhorias e novas features, né? Então, olha só, ele deixou claro na cabeça do cliente que, cara, desenvolver o aplicativo, que é o que o cara diz que consegue fazer no Lovable, é só os primeiros 25, você entendeu? Uhum. Então ele fala, cara, o que a gente faz? A gente faz isso também. Só que aí depois a gente faz testes automatizados, ajuste de performance, segurança, correção de bugs, melhorias, novas features, entendeu? Aí fica muito evidente pro cliente que, cara, eu vou me esforçar pra caralho, vou passar um perrengue fudido só pra criar esses primeiros 25. Então olha como uma mudança na apresentação da tua metodologia pode vir a quebrar as principais objeções do cliente, tá ligado? Cara, baita ponto de vista, né? Tu fatiar aquilo para expor, dar luz àquilo, né? Cara, muito bom, sensacional. Mas é isso aí, pode seguir, interrompi. Show, não, beleza. O segundo momento é da venda. Então, a prospecção é o ato de encantar. O segundo momento é o da venda, né? Então, a venda é o momento de celebração. O sim do cliente é o nosso grande gol. E aqui a gente tem mais um ponto, uma oportunidade de gerar essa experiência, de gerar algo memorável para o cliente. O sim dele, gente, caramba. Não sei se, às vezes a gente, de novo, né? A gente entra no flow tão grande que a gente às vezes não para. Eu certamente hoje já não consigo mais parar para pensar. Mas, mano, vamos lá. Quando alguém diz sim pro Nantab, quando alguém diz sim para tua agência, quando ele disse sim para tua proposta, cara, isso é tão poderoso, mano. Racionaliza nisso.
O cara preencheu um monte de lacuninha, talvez tu deixou um ou dois xizinhos que tem menos peso, mas ele preencheu tu preencheu as lacunas daquilo que ele entendia como importante para ele dar o sim dele. Cara, isso é motivo de celebração? Ó, eu vou falar aqui para ti, ó. Agradecer a ele, não só pelo ato de agradecer, mas dar parabéns. Parabéns pela tua escolha, parabéns pela tua decisão. Entende que este é um processo, que essa decisão para este cara é certamente um grande passo para ele. Eu vou falar para vocês da minha jornada na web, não foi uma nem duas vezes em que eu ouvi verbalmente do dono da empresa que nós tínhamos sido até então o maior investimento da empresa. Às vezes, eu tive cliente que o que ele pagou para nós foi muito mais do que ele pagou para o maquinário dele, para ele montar o negócio dele. Então, note que estes são sims extremamente importantes. Então, olha só, coisas bobas aqui, coisas bobinhas, um presente, um mimo legal, uma experiência que tu pode proporcionar para ele de alguma forma, dependendo do teu ticket. Agora, para quem estava aqui em Santa Catarina, o Beto Carreiro estava R$ 99. Né? Por que não dar um voucher para esta criatura? Né? Qual é a tua região aí? Entende? Porque numa pizzaria legal, que é muito legal aí na tua região, este é um momento de celebração. E muito mais do que tu oferecer qualquer coisa, entende que a experiência está no ato de preencher lacunas. Então, como eu faço para jogar à luz a minha aquisição, né? Eu fui adquirido por aquela empresa, vamos assim dizer, e jogar isso em outro lugar, jogar isso em outro momento, jogar isso no entretenimento. Dá um cinema para ele. E aí, no envelope, tu vai dizer assim, ó, cara, agora fique tranquilo, vai pro cinema porque o teu projeto está em boas mãos. Dá Isso é um... bom, hein? Isso é bom, hein? Aí é mais, dependendo do teu ticket, né? Mas, sei lá, dá um hotel no final de semana, entendeu? Na tua região, não precisa ser nada pirotecnia, não. Mas, cara, Quando a gente vendia o barco, a gente sempre dava, cara, uma caixinha feita sob encomenda, assim, com um espumante, 2 taças de cristal, com a marca da empresa jateada, né? E aí a ideia era realmente, cara, só que eu não quero que vocês abram hoje, eu quero que vocês abram isso no dia que a gente for estrear o seu barco novo, sabe? Porra, massa pra cacete, né, cara? Deus. Então, ó, ele vai estar bebendo aquilo ali num senso de conquista ou não, ou de upgrade, né? Dependendo do estágio dele. Mas, cara, isso é muito legal. Então, são valores, assim, que, cara, a venda... Pensa assim, ó, a venda, a gente normaliza. Ah, beleza. 5 minutos depois eu já estou correndo atrás de outro orçamento. Mas, cara, investe um tempo nas próximas horas, 2, 3 horas, talvez, para pensar como eu posso, né, apertar ali. Pô, tu ouviu do cara dizer que ele adora café. Mano, vai no mercado aí da tua região. Tem uma prateleira, certamente, tem uma prateleira de cafezinho fino. Tudo bem que café hoje em dia, né, Renato? Não tá assim. Mas, Hoje em dia um enfim. café fino é 300 conto, né? Talvez. Mas, enfim, eu só estou dando exemplo aqui que talvez consiga uma gôndola ali de um cafezinho a 50, 60 pila. E, cara, embalagenzinha bonitinha, tá aqui. Cara, obrigado. Né? Primeiro, no dia do fechamento, é parabéns. Parabéns pela tua escolha. E depois, cara, vai lá, agradece aqui, obrigado. Tamo junto, conta com a gente. Cara, a venda é essa grande celebração, a venda é o grande momento, tá? Depois, nós Cara, temos eu vou te falar o que eu faria, assim, só uma provocação nessa hora, a Bora, galera bora, pensando, bora. mas o meu negócio não é presencial, meu negócio é online, é home office, como é que eu vou fazer, não sei o quê. Cara, hoje em dia tem muita empresa de entrega de presentes, assim, sob encomenda mesmo, né, cara? Que aí eles mandam direto pro endereço do cara, com o teu branding, assim, sabe? Eu acabei de receber um do Bubble aqui, porque eu ajudei eles lá no programa de lançamento da IA, agora, não sei o quê. Cara, eles me mandaram um chapéu de praia, os caras são tão ruins que eles falaram, isso é pra você aproveitar o verão. Porque em junho é o verão americano. Os caras, vocês são burro também, né, galera? Pô, tô no Brasil, mas enfim. Pra você aproveitar o verão. Aí mandaram um chapéu de praia e um ventiladorzinho USB vagabundo que eu plugo aqui. Cara, sei lá, uma merda, mas tipo,
tudo com o loginho do Bubble, aí vem os adesivinhos do Bubble junto, tá ligado? Cara, isso é uma ideia muito boa. De tipo assim, você pegar, faz um kitzinho, cara, com branding da tua empresa, que seja, entendeu? Pô, um bonezinho de praia, um negocinho super legal, assim, cara, não vai sair R$ 100. Pô, se você fecha projetos, cara, de 15, 20, 25, 30 conto aí, cara, que, pô, não é um ticket alto também para quem trabalha com aplicativo, com agentes de IA, né? Cara, manda entregar isso na casa do cara, com uma embalagenzinha bonita e uma história bonita, igual o Rodrigão falou, cara. Tipo, pô, manda um boné e fala, cara, espero que agora você possa aproveitar mais a praia com a tua família, porque saiba que o teu negócio tá bem cuidado. Porra, puta frase bonita e deu pra bola, entendeu? Já vai trazer uma experiência completamente diferente, cara. Baita ideia, Ó, pô. eu tenho um mentorado meu, Douglas, ele é lá do Nordeste. E, cara, ele é muito brincalhão com essa coisa de, principalmente dos clientes que vêm de outras agências, né? Sabe o que que ele dá pro cliente quando ele fecha uma venda? Ele dá um bolo de rolo. E ele bota na cartinha que ele vai fazer. Bolo de rolo para. Vocês estão ligados, né? Um bolinho, é um pãozinho que é recheado. Enfim, Tipo um digita no Google bolo rocambole, de assim, eu rolo. tô ligado, é. Ah, se vocês vão ver, vocês vão ver o bolo de rolo. E ele bota no storytelling dele ali que agora o cara não vai ser mais enrolado, que agora ele é a última agência do cara. Acabou, não tem mais Muito bolo. Agora bom, cara, muito bom. coma este bolo. Cara, mano, eu tiraria um sorriso. Eu daria risada. Eu digo, canalha, que sacada, né? Então, esse é o tipo de coisa. Ó, tu quer ver uma outra agência que entregava na venda quando o cliente não fechava, ela entregava um manual de sobrevivência. Então, ela tinha um e-bookzinho, era online mesmo, e aí quando o cliente não fechava com ela, eu decidi fechar com o teu concorrente, ela entregava um kit de sobrevivência, onde ele dava dicas. Caralho, que ideia boa! Uhum. Velho do céu. Ô, imagina você que é agente de desenvolvimento de software ou de agentes de IA. E aí você percebe que às vezes o cara, ele não vai fechar por quê? Porque ele quer fazer por conta. Ah, não, cara, isso eu vou criar, que seja no Lovable. Ou então, cara, não sei. Aí você entrega para ele bem isso, cara, um guia de sobrevivência. Cara, já que você agora decidiu fazer por conta própria o teu aplicativo, cara, tá aqui o que você precisa prestar atenção para, pelo santo amor de Deus, esse negócio pelo menos não dá merda, não vaza dado, entendeu? Isso é dar um guia real, tipo assim, é trabalhoso, para Meu quem não Deus, sabe, cara. né, cara, explicar como proteger dado. Porra, ó, como usar o RLS do Supabase pra você não entregar dado para hacker, como proteger a tua chave de API, um guia de sobrevivência de 80 páginas. Cara, Pô, já melhor bota, que tu já planta pulga na cabeça do cara, mano. cara, que ideia boa, velho. Entregar para Né? quem não fechou contigo, essa é muito boa. Entregar um presentinho ali, ó, tá aqui o e-book, então, Essa eu materialzinho vou aqui, anotar porque ó. eu vou fazer, cara. Boa, boa. Ó, então, o terceiro grande momento é o onboard, cara, a chegada do cliente na tua agência. E este, Ô, cara, é cara, o. assim, ó, olha como essas provocações são muito boas, né? Tipo assim, eu fico pensando, cara, como que eu posso aplicar isso aqui, tipo, na comunidade sem codar mesmo no curso, né? Pô, então a gente ensina a galera a criar aplicativo, a criar agentes de IA. Aí o cara vai lá e não compra. Beleza, ele fez o checkout, de repente não comprou. Cara, dá uns 15 dias eu posso entregar para ele. Cara, já que você decidiu também não se modernizar, não aprender a usar IA, vou te mandar um guia de sobrevivência, já que você vai ser engolido pela IA. Tipo assim, com tom humorístico, tá ligado? Mas já que a IA Claro. vai te engolir, cara, pelo menos aprenda o básico do básico para não te engolir tão rápido assim, sabe? Cara, Cara, é muito isso. bom. Obrigado, meu querido. Essa palestra já se pagou para mim. Cara, eu peço desculpa pra turma aí, eu tô saindo de uma gripe, a tosse às vezes me bate aqui. Gente, Ó, Paralitos, pode onboard, continuar aí, porque eu vou buscar uma blusa, porque eu tô numa friaca fodida. Vai continuando, vai continuando. Galera tá te deixa eu. ouvindo. Gente, onboard, a chegada do cliente dentro da agência é importante. Bom, tudo que eu vou falar aqui é importante. Mas assim, se eu, né, lembra que eu falei para vocês que pode começar com uns dois ou três, enfim, o númerozinho que tu escolhe. Mas o onboard é um cara que eu prestaria bastante atenção. A chegada do cliente dentro da agência, lembra da historinha do balão que eu te mostrei? Pois é no onboarding que o cliente começa a afrouxar o bico desse balão. É no onboard, cara. É aí que, abrindo aspas aqui para um ditado popular tosco, a porca começa a torcer o rabo. Porque é um momento onde o dono da agência não responde o WhatsApp já como ele respondia quando estava vendendo, né? Então o delay começa a acontecer. Aquilo que ele pediu lá na venda, o vendedor esqueceu de avisar o time não fez, e aí o cliente já soltou mais o balão. O balão que estava 10 salários, agora já está, né? Balãozinho mais murcho.
E assim, vai indo, cara. Todos esses contatos, todas essas coisas, assim, mapeia tudo, toma cuidado com tudo. E olha só que loucura, tudo que eu tô falando aqui, eu não tô nem indo no óbvio, gente, que é entrega aquilo que tu prometeu, né? Entrega relatório de andamento. São coisas importantes que tu mantém o cliente hypado. Então, aqui, um ponto importante no onboard, pensa numa gincana. Pensa na gincana. Pensa que quando ele entrou dentro da tua agência, ele está naquele momento, este é, de longe, depois de venda, entre vendas e onboarding, é o momento que o cliente está mais solícito, é o momento que o cliente está mais disponível. Então, aproveita estes momentos. Aproveita estes momentos com muita intensidade, porque é o momento em que tu pode pedir mais coisas. É o momento que ele entende um processo, ele entende que ele tem que estar disponível. 99, 95%, tá, gente? Eu sei que tem 5% canalha aí de cliente que não é tão fácil assim. Mas, em geral, a grande maioria é solícito. Então, entendam isso como uma grande gincana. E aqui vai uma dica de quem fez isso. E até hoje, de certa forma, no Nantab, a gente aplica isso de alguma forma, em algum contexto, que é mantenha o cliente entretido. Mantenha o cliente sempre com atividades a serem feitas. O momento de um onboarding é aquele momento ápice. E tu quer ver uma coisa muito legal do teu onboarding? Faz um onboarding gamificado. Cara, isso é muito, muito legal. Então, tu tens atividades que ele ganha pontos e estes pontos ele pode trocar e aí a decisão é tua, tá? Não vamos mais ter custos, mas ele pode pedir algumas coisas, tu vai dar mais 10 horas a mais de desenvolvimento, tu vai fazer mais... Cara, aí a decisão é tua do que tu pode premiar este cara dentro dessa tua... A gente E está o que chamando... ele teria que fazer em troca? Quem? O cliente, o que ele teria que fazer para ganhar Não, os pontos? o onboarding é um momento em que a gente pede, demanda muito o cliente. Então, é briefing, manda material, quais são as senhas de acesso. Então, este é o momento em que eu posso requisitar mais coisas com o cliente. Então, quais são os teus pedidos em geral? Quais são as coisas que tu precisa em que, em geral, o cliente procrastina, demora, não Sim. entrega? Então, no onboarding, eu faço essas demandas acontecerem através dessa gincaninha, destas solicitações de demandas que podem ser realizadas com o cliente. Tá? Então, aproveita isso, gamifica isso de uma certa forma e cria aí essa jornadinha, né? Cria esse grande gol. No meu caso, a gente tem dentro do Nantab o nosso onboard. E o nosso onboard, ele tem uma gamificação que tu começa como um aprendiz. Do aprendiz, tu vai para vigilante, depois para o paladino, e aí na quarta etapa tu vira herói. Então, essa jornadinha, tu tens 4 missões para cumprir em cada uma delas. Como tu pode brincar? Eu estou brincando com heróis, com os níveis de herói, vamos dizer assim, né? Aprendiz, vigilante, paladino e herói. Então, o que tu pode fazer dentro da tua agência? Quais são as tuas etapas que tu pode fazer este cara ficar conectadinho contigo de certa forma, né? Então, fica aqui a minha dica. Outra coisa, gente, para gente que desenvolve, cria os teus mecanismos, cara. Então, o teu onboardzinho é uma landing pagezinha que ele vai marcando, que ele vai preparando tudo. Tá? Cria os teus arsenais para que tu consigas conduzir este cara e, de novo, preencher algumas lacunas importantes. Tá? Então, o onboard eu gastaria um tempinho aí. Tem uma agência de IA que a gente contratou aqui que está criando nossos vários agentes e está criando uma base de dados, enfim, um monte de coisa aqui. E aí eles têm um agente de IA que brifa a gente automaticamente todo dia, cara. Aí todo dia às 9 da manhã, esse agente dispara no nosso grupinho de WhatsApp ali um briefing geral de tudo que eles fizeram nas últimas 24 horas, o que ficou pendente deles fazerem, o que ficou pendente pro nosso lado. Então é muito isso. Pô, a gente cria tecnologia, né, galera? Então usem isso a nosso favor, cara. A parada tem custo, tipo, zero, tá ligado? Custa nada fazer um negócio desse, né? Aí todo dia um briefingzinho ali. Cara, olha essa frase, que riqueza isso, cara. Que riqueza. A gente tem isso aí, é nosso, tá à disposição. A gente tem aquilo que as pessoas pagam pra gente fazer, galera. Então a gente não usa, às vezes, né, a contento ou no quanto tanto poderia. Aqui, cara, aqui vale uma virada de chave importante pra galera, que é o seguinte, ó. Nós estamos numa posição única.
Porque a gente não tem limite do quanto a gente pode usar automação e agentes IA nas coisas. Porque é Uhum. exatamente o que a gente oferece. Cara, para todos os outros nichos lá fora, galera, todos os outros lá fora, você não pode ficar usando tanto agente de IA no atendimento, você não pode ficar automatizando tudo. A gente pode. Porque é isso que a gente vende, você entende? Uhum. Então, assim, se, porra, você é uma agência de agentes de IA, você deve jogar o cliente num agente de IA teu para conversar, cara. Você deve, porque ali ele está comprovando o que é o agente de IA, como é um agente de IA, como é o funcionamento desse agente na prática, entendeu? E claro, na hora que ele quiser falar contigo, você bota lá, cara. Na hora que você quiser falar com o humano, fala aqui. Mas ele tá ali vendo, cara, e você quer criar um agente de IA igualzinho esse? Cara, eu crio, a nossa agência cria. Então automatize tudo que for possível, cara. Cria agentes de IA para tudo que for possível. Tá. O que é a segunda entrega de valor, pessoal? Depois do onboarding, este é o momento aqui onde eu preciso, ó, lembra que eu falei para vocês? É no onboarding que o cliente começa a broxar contigo, tá? Então, quais são esses cuidados que a gente tem que ter? Mantenha o cliente entretido, mantenha o cliente hypado, sempre, né, com o balão, com o dedo mais apertado possível para não sair ar dali. Segunda entrega de valor, cara, aqui é o momento de você fazer algo legal para este cliente, tá? Ou uma amostra do teu serviço, ou já pensar em alguma entrega. Nesses primeiros 30 dias aqui, já é legal você fazer alguma coisa legal. Já é legal você apresentar alguma coisa que possa manter este cara, caramba, olha só para onde nós estamos indo, né? Principalmente porque, pegando o exemplo né, de quem, o maior volume de gente que está assistindo, software house, produtoras, enfim, o que é que a gente consegue já tangibilizar para este cara? Existe alguma IA, por exemplo, que a gente já consegue dar uma visão com os botões já funcionando? Será? Ô, Renato, eu não sei se eu posso falar isso, mas, enfim, qualquer coisa vocês cortem aí. Mas, cara, será que não podemos usar a IA a nosso favor e faz alguma coisa no Lovable já funcionando, enquanto o teu time está produzindo aquilo às vera, mas tu já dá uma visão para o cliente de como as coisas vão funcionar? Entende? Então, este é o tipo de coisa de usar a inteligência artificial a nosso favor para enriquecer essa relação. Né? Qual é uma entrega de valor depois da venda, depois do onboard para o cliente? Será que é um wireframe bonitão? Né? Cara, a Será que é gente um... tem um processo que a gente ensina ali no curso que se chama a criação do playbook. Playbook no code, a gente chamou. O que é o playbook, assim, cara? É você pegar um pouquinho de informação que você tem sobre o projeto, aí você vai gerar o PRD, que é o documento de requisitos do projeto, né? Você gera, cara, já estilos visuais, a paleta de cores, tudo com IA. Quando eu digo você gera, é que você joga numa IA exclusiva nossa lá que a gente criou, Ô, e louco! disponibiliza para os alunos, E aí o cara só insere lá, cara, pô, um pouquinho de informação, manda um áudio se quiser, ele já gera, cara, nome do aplicativo, interface do aplicativo, os layouts do aplicativo, a paleta de cores, gera logotipo em formato 3D já aplicado nos lugares. Cara, ficou tão fácil criar isso que a minha sugestão que eu dou lá, tipo assim, eu ensino a criar o playbook, né? Aí eu sugiro um pouco, cara, onde aplicar isso? Em vendas de ticket um pouco mais alto, cara, eu ofereceria isso antes das vendas, ali na prospecção ainda. Tamanho é a facilidade. Porque aí você Uhum. consegue fazer exatamente isso, cara. Você pega esse documento inteiro e você joga no Lovable, no Bolt, no V0, principalmente o V0.dev é bom para criar interface, né? Você joga isso lá, cara, ele já cria todos os layouts. Então imagina você entregar um negócio desse antes da venda, cara. Ainda na prospecção, fala, cara, isso aqui. Ah, mas Renato, não dá muito trabalho? Galera. Demora 30 minutos para fazer. Óbvio que se você é um louco que faz 20 prospecções por dia, você não consegue fazer para todos. Mas se você trabalha com, cara, tickets um pouco mais altos, se você é um pouco mais sniper do que metralhadora russa, você consegue fazer, cara. Puta entrega de valor, um documento de 15, 20 páginas, cara. Bonitão. Ó, Logotipo 3D do cara aplicado. Logotipo que você criou, não foi o cliente que criou, você já criou. mano, isso aí, meu Deus. Não, sério. Ó, o Renato ele jogou lá na prospecção. Lindo, lindo. Tá? Tanto na prospecção quanto aqui numa segunda entrega de valor, tu já entregar um documentaço. Meu Deus, mano. Ah, se tivesse isso na minha época, meu pai. Ah, Oh, se meu tivesse isso pai. em 99, meu Deus do céu, eu Ah, tava trilionário hoje. então, gente, é isso. Cara, o Renato matou a charada aí. Essa é uma baita entrega de valor também. E algo que tu já vai. De novo, gente, não se esqueçam dessa frase. O balão do cliente tem que estar sempre
ele vai murchar. Invariavelmente, o tempo vai fazer ele ficar murcho. Mas como eu mantenho este cara enriquecido, né? Então, uma segunda entrega de valor é importante. Depois, o durante os serviços. Então, beleza. Passei aquele momento, os 30 dias, até apresentar uma primeira entrega, ou, no caso de desenvolvimento, dependendo do teu roadmap, né, a tua cadência de produção, durante esse serviço aqui também, gente, por conta do nosso tempo, eu não vou me estender muito, mas aqui durante o serviço, a minha grande sugestão aqui, de experiência mesmo, e aqui é loucura eu te dizer isso como uma experiência, porque estamos em 2025, isso deveria ser padrão. Mas, cara, entendo, muitas agências, produtoras, enfim, e de dev mesmo, cara, some, cara. Se não é a gente ficar cobrando, eu não sei se isso ainda é algo debatido, Renato, mas na Cara, minha visão, muito mais frequente do que eu gostaria, infelizmente, tá? eu As acredito. agências simplesmente somem do mapa, bizarro. E aí fica o cliente A lá, gente tem aguardando. ali aquela Action Dev, por exemplo, que é o nosso marketplace dos alunos, né? Então, cara, a Uhum. gente, porra, ali a gente ajuda a reduzir 99,9% dos problemas, porque os freelancers e agências que estão lá, pô, já assinaram a comunidade Sem Codar, são alunos ativos, porra, estão lá com a gente, não é um Zé qualquer ali, né, cara? Mas ainda assim, cara, já correu umas 2 ou 3 vezes ali, desde a fundação da Action Dev, que, cara, tipo, meu, a agência sumiu, tá ligado? Aí o cliente fala, meu, contratei o cara desapareceu, o cara não fez entrega, assim. É foda. Então, infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria, cara. Esse é um problema que, igual você falou lá atrás, né? Acredite ou não, mas ainda os problemas são os mesmos, cara. É. Não, tu tá falando do cara sumir. Eu tô falando do cara que até vai entregar, mas ele entende que, eu tô desenvolvendo. E aí ele prometeu o projeto em 90 dias, em 90 dias, mano, o cliente fica lá. Cara, entende, gente, entende uma coisa, pelo amor de Deus. Aqui, ó, este momento aqui, ó, tá aparecendo no mouse? Tá. Tá, sim, Esse em venda, momento sim. aqui é o nosso momento de gol, é o momento em que ele disse sim. Tu entende que tu botou pra dentro um cara que é o cara que põe a mão no bolso para te dar dinheiro? Tu entende que este cara tá nas tuas mãos? Tu entende que manter ele com a chaminha acesa só depende de ti? Tu entende isso? Tu entende que quando tu trata ele como um gado em geral, botou para dentro, depois só vou fazer como faz, bota dentro do rebanho, bota todo mundo dentro da mesma. Tu entende que tu tá jogando contra o teu próprio negócio? Ser uma agência sexy, se posicionar, é cuidar, inclusive, durante os serviços. Então, cria uma cadência de contato com o cliente, cria alguns pontos de relacionamento, traz este cara para jogar junto, mantém alguns reportes interessantes durante o serviço, porque isso vai te ajudar este cara, vai manter este cara com a chaminha mais acesa e pode ter certeza, para quem vive de indicação, mais ainda, mas pode ter certeza, este cara vai levar o teu nome para os 4 cantos do mundo. E se tu foi um cara que soube escolher muito bem as pessoas com quem tu prospectou, tu vai trazer os iguais, né? Os iguais geralmente se relacionam. Tu vai trazer mais gente parecida com aquele cara ali. Tá? Então, Rodrigão, tem uma frase clássica de Júlio César, imperador romano, né? Ele fala: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, aí depois acabou separando a mulher e tal, porque ela meio que parecia que dava mole nas festas, né? Não traía, mas dava meio mole, então era meio estranho, assim. E é muito isso, cara, não... mas eu tô fazendo, eu tô desenvolvendo a parada. Não importa, você tem que mostrar que você está desenvolvendo, que você está entregando, que você está trabalhando, entende? Isso vai afetar muito o nível de satisfação do cliente, né? E assim, o cliente só tem 3 caminhos depois de você fazer a entrega final. Só tem 3 caminhos possíveis. São 3 R's possíveis, Rodrigão. São 3 R's. Ou o cliente vai te recomendar, ou o cliente vai recomprar, ou o cliente vai reclamar. nossa, que massa. Qual dos 3 R's ele vai fazer, cara? Um dos 3 ele vai fazer. Talvez 2. Talvez ele recomende e recompre. Um dos 3 ele vai fazer, cara. E é esse tipo de acompanhamento, e como você muito bem falou, né, Rodrigo, manter o hype do cara, é esse tipo de ação que você faz que realmente vai fazer o cara chegar lá no final satisfeito, né? É isso aí. E tu vê, nada do que a gente está falando aqui, cara, é algo desconhecido ou impossível. Não, impossível mesmo, está longe.
A minha provocação aqui é, assim como tu é um cara ferramenteiro, que gosta de ferramenta, que vai atrás de coisa, te preocupa agora com isso. Porque se tu colocar isso dentro da tua jornada, tu vai aculturar isso dentro do teu negócio, né? Tu vai trazer isso para a cultura. E aí, bem, indo para os 3 últimos aqui, a gente tem o atendimento e suporte, pelo amor de Deus, aqui é um momento bem sensível dentro dessa relação, né, onde já está se encaminhando para o final, onde eu tenho os atendimentos, onde eu já começo a me relacionar com o time, onde eu tenho os meus feedbacks para serem levados em consideração. Então, aqui, cara, sinceramente, um cuidado importante, um bom acompanhamento. Aqui, eu te digo que é o lugar mais sensível, aqui é o lugar onde talvez as experiências sejam muito mais objetivas, né, como dar retorno, acompanhar de verdade, né, ter respostas satisfatórias, porque, meu Deus do céu, gente, como a gente encontra, durante os 4 anos que eu participei da Ambler, né, que eu fui sócio lá, a gente foi atendido por algumas agências. Mano, é desesperador, cara. Quando, né, eu sempre fui agência. Quando eu fui pro outro lado do balcão, caramba, mano. Sabe? Às vezes é coisa básica, que só tu quer coisa. Às vezes a gente quer, como cliente, coisa básica. Eu só quero ser ouvido, só quero ser que tu me responda, que tu me dê. Cara, é complicado. Tá? Então, o atendimento suporte. Depois nós temos a entrega. A entrega, eu vou gastar 1 minuto a mais aqui, porque a entrega, essa era uma outra coisa que eu fazia muito legal na minha agência. Cara, a entrega é um momento de celebração, principalmente para quem é produtora, devs, enfim, em geral, onde tu tens a entrega, enfim, cara, celebra essa parada. Ó, tu quer ver? Hoje, ainda hoje, existe a agência que manda um e-mail para o cliente. Segue o link do protótipo, segue o link do site provisório para você dar a sua avaliação. Cara, mano, assim como a venda é o nosso grande gol, a entrega, olha o que tu passou aqui no meio. Passou pelo onboard, tu passou por um momento onde tu entregou alguma coisa, tu tem um serviço que tem um tempo ali de desenvolvimento, durante esse tempo todo tem atendimento, suporte, tu entende que aqui no meio é o chabu, né? Aqui no meio onde é o vucu-vucu aqui tudo, né? Pô, lá a entrega, cara, acabou. Ali, ou tá todo mundo enfaixado, com o olho roxo, ou tá todo mundo feliz, satisfeito, como os livros, aqueles livrinhos evangélicos lá, que é tudo paraíso, o leão tá junto com as pessoas, brincando. Cara, estes 2 cenários é o que acontece. Ou a gente tá nesse paraíso, ou a gente tá todo enfaixado de olho roxo. Então, como é que tu quer estar aqui nessa entrega? Beleza, isso é a relação do dia a dia que vai montar isso aqui tudo. Mas, independente, esta entrega é tua. É um marco muito importante. Então, celebra mesmo. Ó, só para vocês terem uma ideia, muitas vezes na minha agência, eu fiz as minhas entregas dos meus projetos com salgadinho. Eu tinha a entrega lá, onde eu desligava a luz do meu cliente, da minha sala, e fazia quase como se fosse uma rave, uma festa mesmo. Uns 3 ou 4 vezes. Ô, Rodrigo, você é o cara mais louco que eu já conheci, velho. Mano, eu sempre, né, gente, porque não era todo cliente que eu media essa febre. Mas uns 3 ou 4 clientes, cara, eu já fiz festinha de entrega. Pipoca, salgadinho eu mandava encomendar. Porque eu sempre entendia que, mano, desenvolver um site era um puta trampo. Às vezes o layout parava na sogra do cara, porque ela dizia que ela não gostava do vermelho que estava ali no site. Então, cara, eu entendia. Sabe a cruzada de linha, que o corredor chega exausto, cansado, e porra, cruzei, e agora todos os meus músculos estão relaxados, acabou, cara, tá entregue. Cara, é isso. Então, entende que o entrega é um momento de celebração tua. Ah, Rodrigo, ele tá longe, tá distante. Cara, eu até falei aqui, quando o Renato tava dando um exemplo, hoje em dia não tem segredo, mano. Marcou a reunião para as 2 da tarde, vai no iFood da região do teu cliente e manda entregar às 2 da tarde algo para ele. Manda entregar uma parada para que ele participe deste momento junto contigo. O Zé Delivery, se tiver na região ou não, manda entregar uma cervejinha pro cara, manda entregar um espumantezinho pequenininho, whatever, sei lá, mano. Agora, entende que não é desculpa geográfica, não é, a celebração pode estar lá em conjunto, ou tu vai mandar para ele uma canequinha com espumantezinho, só abra esta caixa no dia da entrega.
Porra, mano. Não, porque daí vai tomar cerveja quente, né? Não é legal. Tá, enfim. Então pensa aí numa parada que consiga fazer. A entrega é um momento importante de celebração. E por fim, o momento é o pós-venda. E este aqui, meus queridos, é o ponto final aqui disso tudo, é a nossa capacidade de abandonar. Como a gente abandona fácil, cara. Como a gente abandona fácil. Eu acho que... Ô, Rodrigão, eu tive um chefe uma vez, que, cara, uma vez eu propus para ele fazer uma pesquisa de satisfação pós-venda, depois que a gente fazia a entrega, né? Aí esse meu chefe falou assim, Deus me livre, não quero nem saber. Dependendo não vale mesmo. É foda. Mas, cara, vamos dizer assim que tu teve no ano que passou 18 clientes, 15. Mas 4 vale a pena. Manda para os 4. Pensa em alguma coisa para esses 4, cara. O pós-venda é de novo a chance. Gente, olha só. Aqui neste iniciozinho aqui, ó, ele já deu, ele já fez contigo. E se ele chegou aqui, ele passou por toda essa jornada aqui. E se ele chegou aqui, a gente não tá nem no paraíso e nem todo enfaixado. A gente tá bem. Cara, aproveita, porque este cara aqui é um potencial cara para estar junto contigo. Então, te mantenha vivo, te mantenha presente. E outra coisa, pessoal, a gente está vivendo, vocês estão presenciando a história. Eu falo uma das coisas assim que, óbvio, não tem como mais, mas eu queria ter 25 anos hoje, pessoal. Eu queria ter 25 anos hoje, essa oportunidade que vocês estão tendo de ter um negócio com consultas rápidas, com inteligência disponível, com escala de verdade, porque até então não se tinha isso sem contar com uma mão de obra viva. Então, é uma oportunidade tão incrível e a gente perde tempo ainda assim com a operação, né? E demasiadamente com a operação, né? Eu vou dar só um exemplinho clássico, assim, do que eu acho que deve ser deveria ser um pós-venda obrigatório em toda agência de software, toda agência de IA, tá? Após a entrega, galera, mantenham-se como usuários dentro do aplicativo que você entregou, enfim, com a devida permissão do cliente, criem para si próprios ali algum tipo de acesso administrador e acompanhem a performance do negócio, entendeu? Então, por exemplo, você sabe que você entregou um aplicativo que foi lançado no dia tal, cara, vai dando um reporte pro cara, tipo, pô, galera, que legal, vi que vocês bateram os 100 primeiros usuários, cara, meus parabéns, olha aqui que massa, cara, o sistema desempenhou super bem, ficou em 5% de uso de CPU, muito legal, sabe, só isso, cara, só vai acompanhando por assim, ó, 1, 2, 3 meses, e galera, não é à toa. Renato, tu já pensou, desculpa, mas tu já pensou o cara criar uma plaquinha para os 200 primeiros usuários, os primeiros 300, e manda para o cliente uma plaquinha? Massa Parabéns pelos teus... Né, as plaquinhas, as tão famosas plaquinhas, né? Sim, é isso mesmo, cara. E aí, e o massa é que assim, entenda que o momento de maior hype do teu potencial cliente é assim que ele, é logo após, entre vendas e onboarding, como o Rodrigo muito bem falou, ali ele tá muito hypado, porque ele acabou de comprar, então ele tá muito empolgado com o que vai vir pela frente. E o segundo momento de maior hype é pós-entrega, né? É nesse momento de pós-venda, porque agora ele tá efetivamente usando a parada. Então, assim, só que é nesse segundo momento agora, pós-entrega, que a galera vai começar a perguntar para ele de onde veio isso, de onde nasceu isso, quem fez isso. Cara, isso é clássico em qualquer tipo de produto ou serviço de consumo, entendeu? Se eu pinto minha casa, aparece que vizinho meu aqui no outro dia perguntando quem foi o cara que pintou minha casa, entendeu? Então é assim. Então se você lança um aplicativo, lança uma IA, vai aparecer 200 pessoas perguntando para o teu cliente quem é que criou para você. Então, cara, se nesse momento o cara tá muito feliz e muito satisfeito porque você fez qualquer tipo de ação, como o Rodrigo mencionou, cara, a chance desse cara te indicar é muito, 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 muito grande. E uma das coisas que a gente fala lá no curso Tech 12K, por exemplo, é o seguinte, tem um módulo que é só o seguinte, captação de clientes. Cara, é módulo assim, ó, prospecção, caçar cliente, caçar cliente, caçar cliente. Só que depois tem o módulo da entrega nota 11, né, que a gente fala que, pô, a gente quer que o cliente... Qual nota você daria de 1 a 10 para essa agência? A gente quer que o cliente fale 11, né? Então a entrega nota 11. E aí eu explico o seguinte, cara. Lá na entrega nota 11, se você fizer isso aqui muito bem feito, em um ano, você pode desligar a tua máquina de captar cliente. Pode ir lá, ó, apaga a luz, desliga. Você não precisa mais, cara.
Porque a tua agência ela passa a ser retroalimentada só por recompras do mesmo cliente e indicações do mesmo cliente. Cara, quantas agências de alunos meus eu não converso que eu vou lá e dou bronca nos caras, teu Instagram tá desatualizadaço. Aliás, Renato, eu nem atualizo mais, cara, porque, deve ter 1 ano e meio que eu não faço mais prospecção. Mas por quê? Cara, porque o cliente recompra e o cliente indica para outros clientes que, como você falou, são similares, são bons clientes, são clientes pagadores, são clientes de grandes empresas. Então, cara, o cara tá com 1 ano e meio para frente cheio só com esses clientes, vai mantendo, entendeu? Já não precisa mais caçar cliente, faz uma cara. Então, o investimento que você faz em entrega é investimento que você não precisa fazer amanhã na captação e na prospecção, entende? E aí é onde o custo de aquisição vai lá para baixo e a tua Exato. lucratividade, né? É isso aí. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma analogia para agências de inbound, o segundo ano quando a agência começa a ganhar dinheiro mesmo, né? Num contrato de recorrência, o primeiro ano é muito intenso, o segundo ano... cara, será que no primeiro ano uma produtora, né, uma DA, uma agência, enfim, de desenvolvimento que tem início, enfim, será que uma segunda... Será não, né? Eu posso afirmar aqui que essa segunda compra, cara, é onde a tua lucratividade, caramba, mano, tu já conhece o cliente, a facilidade com que as coisas vão acontecer, mano, vai ser muito maior. E aí, esse projeto tende a fluir muito mais. Nossa. Eu falo pra galera que hoje em dia tá fazendo muito agente de IA, um dos grandes nichos que hoje em dia é muito simples, cara, atendimento em clínica médica, entendeu? Então você vai lá, cara, vai fazer um agente IA de atendimento em clínica médica, porque todos eles apanham muito com o negócio de WhatsApp, né? A galera manda mensagem no final de semana, só recebe resposta na segunda. Então, cara, cria um agente IA de atendimento na clínica médica, não precisa nem ganhar muito dinheiro no primeiro não, cara. Porque você implementou isso, o cara vai estar satisfeito pra caramba contigo, a clínica, o que você fala? Cara, você não quer agora implementar um agente que automatiza a tua coleta de depoimentos? Ou seja, pega todo mundo que fez um procedimento estético aí, sei lá, e, cara, vamos automatizar isso e vamos pedir pro cara fazer um review no Google, e aí a gente automatiza de forma que quando bater o review lá no Google, a gente já manda um presentinho pro cara. Porra, e nesse você vai ganhar uma grana boa, entendeu? O custo de captação é zero, porque o cliente já é teu, cara. Cara, E depois dessa, fez uma segunda entrega, depois faz uma terceira, faz uma quarta e pronto, cara. Meia dúzia dessa de cliente, meio irmão, você não precisa de mais nada na vida. Nossa. E aí, senhoras e senhores, com isso eu encerro aqui dizendo para vocês que cada ponto de contato conta. Então, cuidem muito destes 8 pontos de contato. Eles são pontos de contato bem intensos entre a agência e o cliente. Então, cuida disso, porque cada um destes pontos de contato é uma chance incrível de tu manter esse balãozinho cheio, de tu fazer este cliente se sentir pertencendo a algo. E posso dizer uma coisa para vocês. O Renato falou aqui agora sobre essa recompra e tudo mais. Eu posso falar para vocês, e voltando aos meus slides iniciais, lembra que eu falei que eu era mediano? E eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que, se perguntar para os meus clientes naquela época, eles vão dizer assim, ó, cara, a web tava uns tropeços, a web não era 100%. Cara, mas fechar negócio com eles, o Rodrigo era muito parceiro, as coisas como aconteciam dentro da web era muito legal. E tinha este fator que estes pontos de contato, eles vão reduzir as tuas fragilidades, né? Tu te manter presente, tu manter esse hype em dia, eles vão atenuar as tuas fragilidades, né? Então, se teu time é essencialmente júnior, se, sei lá, o teu front-end não é a teu maior forte, cara, essas percepções, esses borogodós, essa capinha de gordura é o que vai atenuar e vai fazer o cliente, mano, eu tive eles demoraram, passaram do prazo 45 dias, mas, cara, é muito legal fazer, eu gosto muito do trampo dos caras, eles não me deixaram sem resposta nenhum dia. Tu entende que aquele valorzinho, né, vai lá para baixo, ele passa aqui, ó, eles atrasaram 45 dias, mas, mano, é tão legal que eu compraria de novo com os caras, tá? Então, é isso. Fica aqui os meus contatos e, mais uma vez, super agradeço a oportunidade. E eu não sei como é que funciona agora, se tu vai fazer perguntas, se a gente encerra ou é isso.
Rodrigão, fala do Nantab que você lançou para as agências que se interessarem, meu querido. Afinal, é um sistema de gestão para agências e só tem agência nos assistindo agora. Que legal. Então, galera, bom, basicamente, o Nantab é, como eu falei, um software escola, onde a gente tem uma metodologia própria, mas tu não é obrigado a utilizar ela. Ah, Rodrigo, eu já uso o meu ClickUp, eu já cuido da minha operação, eu uso o Runit, eu uso o Operante, eu quero migrar para dentro do Nantab. Tu pode trazer a tua metodologia, o teu formato, o teu Kanban fazendo feito para dentro do Nantab. E o Nantab é uma ferramenta all-in-one, né? A gente tem tudo que uma agência precisa para a gestão. Pessoal, tudo aquilo que eu materializei aqui para vocês no Agência Sexy, onde eu falo para ti de gestão, onde eu falo para ti de acompanhamento, de aperfeiçoamento, consistência, cadência de produção, o Nantab defende essa tese com unhas e dentes. Quando tu faz a consultoria de implementação, os 3 encontros com o nosso time, ali a gente materializa isso para ti. Então, tudo no Nantab é integrado. Tu gera uma proposta, tu abre um link para o cliente aceitar aquela proposta, vira um contrato, aquele contrato abre o projeto, eu lanço no teu financeiro, o time já recebe os cards e a partir dali é entrega. Aquilo que tu vendeu é aquilo que tu vai entregar. E tudo isso com dashboards, com informações importantes, dados relevantes do teu financeiro. E agora, recentemente, a gente instalou o Conversas, né? Então, é um chat interno muito legal, onde tu pode passar esse chat também para o teu cliente, ele aprova projetos por ali, ele tem condições de acompanhar o teu projeto, uma barrinha de rolagem ali que vai acompanhando ele, tu consegue liberar apenas cards específicos para ele visualizar, e melhor, tu tira ele do WhatsApp, tu leva ele para um ambiente controlado, afinal de contas, minha agência, minhas regras, não se esqueçam disso. E então, venham conhecer o Nantab, porque é uma ferramenta que vai ajudar no teu dia a dia a pensar em gestão, em cuidar do teu negócio para que ele seja mais saudável, que tu tenhas mais o meu famoso 3 L's, né? O Renato trouxe os 3 R's e eu tenho os 3 L's, que é liderança, lucro e liberdade. Cara, o Nantab te oportuniza tu ser mais líder. Tu sendo mais livre, mais líder, tu vai ter mais liberdade, tu vai ter mais lucro. E quando tu tem mais lucro, tu vai ter mais liberdade. Então, essa casinha, essa casinha não, essa jornada, o Nantab te ajuda a construir, e a gente tem muito orgulho de ter criado essa ferramenta, porque é, sem sombra de dúvida, aquilo que eu tenho certeza que o mercado vai entender como um grande valor, e muito em breve vai ser um pré-requisito de qualidade. A tua agência está usando o Nantab? Não, não está. Então, cara, eu não sei se tu cuida muito bem dos teus processos, da tua gestão como tu deveria. Então, aproveita, vem jogar junto com a gente, e eu tenho certeza que essa jornada vai ser ainda mais incrível com essas fichinhas caindo aí, onde a gente vai poder te ajudar a pensar neste futuro. A gente tem, eu costumo dizer que é uma consultoria de gestão mesmo. Esses 2 encontros é com a Tati, a minha sócia de CS, e o último encontro é comigo. Então, tu tens uma mentoria comigo no final, onde eu entro dentro do teu Nantab, olho como é a tua agência, e ali eu te ajudo a tornar essa tua mecânica muito mais azeitada, né? Muito mais otimizada, vamos dizer assim. Então, agora eu vou propor um desafio para quem tá aqui, Rodrigão. Fica meio que em pé para mostrar só a tua camiseta aí, ó. Ó, galera, vou dar 2 dicas. Primeiro, obviamente, é Nantab o nome do software. E segundo, o Rodrigo é fã de super-heróis. Então, com essas dicas, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês adivinharam o que significa Nantab, de onde veio Nantab. Só com essas dicas. Não vamos dar spoiler. De onde veio essa história? O que é Nantab? Ó, e quem acertar e quem disser que veio desse vídeo do Renato, a gente vai dar um cupom aí de 33% de desconto para assinar o Nantab. Boa, Rodrigão, isso aí. E galera, último aviso aqui é o seguinte: estamos em semana de lançamento do Tech 12K. Tech 12K é um curso em que a gente vai ensinar, eu e alguns alunos lá da comunidade Sem Codar, a gente vai ensinar desenvolvedores e gestores de IA, freelancers, agências, ou mesmo quem quer seguir uma carreira CLT ou PJ, como ir do 0 aos 12 mil reais por mês de faturamento
mesmo saindo do absoluto zero. E lá você não vai aprender nada técnico, não. Você não vai chegar lá e aprender Bubble, vai aprender N8N, vai aprender as habilidades, muitas das quais a gente, inclusive, conversou aqui com o Rodrigo hoje. Então, assim, quais são as habilidades que eu preciso ter a nível de montar portfólio, a nível de me tornar um profissional desejado, como que eu faço para captar e prospectar clientes, como que eu faço para fazer a entrega da forma mais otimizada possível, como eu acho as melhores vagas e empregos, como eu me conduzo numa entrevista e num processo seletivo, como que eu brilho num processo seletivo. Então vai ser um curso bom pra caramba. Se você está assistindo esse podcast antes do dia 1º de julho, vai ser no dia 1º de julho o evento de lançamento, vai ser massa pra cacete, quem tiver ao vivo vai ter acesso a uma oportunidade imperdível. E se você estiver assistindo depois de 1º de julho, as inscrições estão abertas, vou deixar o link também aqui embaixo. Rodrigão, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, cara, foi um prazer e que papo bom, né? Eu acho que eu podia ficar umas 3, 4 horas trocando ideia contigo sobre isso, que é gostoso pra caramba. Mas é isso aí, meu querido, muito obrigado. Tamo junto, obrigado, galera, um abraço.